Ele está de volta. Ele, o inigualável, o especialíssimo, aquele que todo mundo ama. Papo Furado especial, respondendo 100 perguntas de Harry Potter. Eu sei que vocês sentem falta do Papo Furado, eu também sinto falta de fazer, mas como tava vindo muita pergunta repetida, eu deixei acumular bastante tempo pra poder fazer os especiais aqui, beleza? Inclusive, esse é um conselho que eu dou a você que quer mandar sua pergunta. Eu sei que tem muitos episódios de Papo Furado, mas verifica se a sua pergunta já não foi respondida em algum outro vídeo, porque senão você vai mandar uma pergunta e ela vai indo lá pro fundo, porque se tiver um episódio em que eu já respondi essa pergunta, eu não vou colocar ela no episódio seguinte, no episódio próximo. Então ela vai ficando lá pra trás, e é por isso que tem gente que me mandou pergunta em 2024 e ainda não foi respondida. Beleza? Ó, especialzão de 100 perguntas, a primeira é do André FZ. E aí, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? É possível mudar o recipiente da alma de uma Horcrux após ela ser feita? Adoro o seu canal. Obrigado pelo carinho, obrigado pela pergunta. Não é possível, não se tem nenhuma informação oficial sobre, mas eu já vou bater o martelo aqui que não é possível transferir, pelo menos em nada que a gente vê no mundo bruxo, em nenhuma informação, não é possível você transferir a alma, o pedaço da alma de uma Horcrux já feita. Eu acho que é impossível de fazer isso. Flora Always. Oi, Caco. Oi. Se Voldemort não tivesse tentado capturar a Pedra Filosofal, Nicolau e Pernell teriam conseguido viver eternamente ou a Pedra Filosofal estipula algum limite de tempo? Manda um abraço pro meu RPG de Harry Potter, Always. Adoramos seu trabalho e te admiramos muito. Um grande abraço, um grande beijo pra galera aí do RPG Always. Obrigado pela sua pergunta, Flora. E é o seguinte, não, enquanto o Nicolau e a Pernell consumissem o Elixir da Vida, eles iam continuar vivendo. O problema é que será que eles iriam continuar? Eles iriam querer continuar? Porque assim, eles viveram muitos anos, quase 700, então acho que chegaria uma hora que eles mesmos iam falar assim, já deu, é isso aí, mas não tem nenhum limite ali que a Pedra Filosofal estipula, pelo menos não que a gente conheça. Então, assim, se tiver, não é falado. E a próxima pergunta também é da Flora, do Always, e ela falou, saudações, Caco, nós do Always RPG gostaríamos de saber qual o método contraceptivo dos bruxos. Ficamos imaginando se talvez fosse um feitiço, uma poção, existe algo? Um abraço. Agradecemos por manter o mundo mágico vivo, seu trabalho é brilhante. Muito obrigado mais uma vez, Flora. Método contraceptivo dos bruxos. Bom, não se tem também nenhuma informação oficial sobre. Não sei se essa é uma preocupação que eles têm, ou se assim, eles são assim, vamos ter filho aí, vamos fazer filho e já era. Não tem problema não. Entendeu? Não sei se eles têm isso não. Eu imaginaria, sei lá, alguma poção, alguma coisa, né, pra prevenir, sei lá. Não sei. Realmente a gente não tem informação oficial sobre, e é uma pergunta interessante, que infelizmente não tem resposta. Inclusive eu lembro de um meme que falaram assim, a coisa mais irreal de Harry Potter não é a magia, é uma escola cheia de adolescente e não ter nenhum caso de gravidez indesejada. E aí alguém respondeu assim, eles têm um fetus deletus lá. A galera é muito criativa. Rafael de Castro. Fala, Caco, tudo bem com você e sua família? Admiro demais o seu trabalho. Tudo bem, meu querido, e com você, muito obrigado. Então, sabe-se onde os professores ficam em Hogwarts quando não estão dando aula? Uma sala dos professores ou algo assim? E sobre os seus aposentos? Fico imaginando como deveria ser o quarto do Snape, da Minerva. Então, em horário de trabalho, quando eles não estão dando aula, eles estão na sala dos professores, ou em algum lugar ali por Hogwarts, mas existe sim uma sala dos professores. Ela, inclusive, aparece nos livros mais de uma vez. Na série, a gente vai ter a possibilidade de ver a sala dos professores também, segundo os próprios produtores. Agora, sobre os aposentos, eles dormem, né, porque Hogwarts é um internato, então sim, eles dormem lá. A gente só não sabe como são esses aposentos, né, como de fato eles são, mas o do Snape, eu imagino uma parada muito assim, cortinas fechadas e a luz do sol não entrando lá, sabe? E um cheiro meio, sabe aquele cheiro de quarto velho? É tipo assim, eu acho que é o do Snape. É uma vibe meio assim, né, a dele. Nossa próxima pergunta é de Maite. Oi, Caco. Tenho uma dúvida sobre poção polissuco. É fato que um gole transforma a pessoa durante 1 hora, mas se você tomasse uma garrafa inteira e se transformasse por horas, não seria mais fácil? Exemplo, Dumbledore diz que o falso Moody precisava ficar tomando de hora em hora, na hora certa. Então, eu não sei exatamente se um gole é equivalente a 1 hora exata. Eu não acho que seja, pelo menos eu não me lembro, posso estar enganado.
Mas eu acredito que o lance da poção polissuco, como qualquer outra poção, é que você não pode ingerir em grande quantidade de uma vez, porque pode ser tóxico, né? A própria Felix Felice, se você ingere em grande quantidade, ela tem um efeito colateral ali que pode ser ruim, entendeu? Então, talvez seja por isso que a pessoa toma, vai tomando ali, no caso do falso mood, né? Que era o Bartol Crouch Jr. Por isso que ele ia tomando de hora em hora ali pra manter a aparência e não tomar de uma vez e não ter, sei lá, uma diarreia de poção polissuco. Que eu acho que seria a menor das coisas que aconteceria. Canal NojP. Fala, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Considerando sua personalidade e preferências, se você fosse aluno de Hogwarts de qualquer ano, tirando o trio principal, de quem você mais gostaria de ser amigo, de dar rolê e por quê? Abraços a você e toda a sua família. Muito obrigado pelo carinho, meu querido. E cara, eu acho que eu gostaria muito de ser amigo do Carlinhos Weasley, do Fred e do Jorge eu gostaria de ser amigo também. Eu gostaria muito de ser amigo da Tonks. Cara, da Tonks eu gostaria de ser amigo. Mas eu acho também que eu gostaria muito de ser amigo dos marotos, assim, de fazer parte dos marotos ali, sabe? Eu acho que eu gostaria bastante, eu acho que seria bem legal. Nossa, eu ia infernizar a vida do Snape se eu fizesse parte dos marotos, assim. Ia infernizar a vida dele, junto com o Thiago e com o Sirius. Galera que é fã do Snape, tô zoando, hein, mano. Maurício Coelho. Fala, Caco, tudo bem? Admiro muito seu trabalho, parabéns. Muito obrigado, meu querido. Em toda a história, é falado e repetido o quanto Hogwarts é segura. Aquelas, né? Embora muitos ele mesmo colocou, embora muitos acontecimentos desmintam. Então, se Hogwarts é tão segura, como Sirius consegue acessar a rede de Flu da escola com tanta facilidade? Bem, cara, realmente, Hogwarts é a escola mais segura, mas todo ano o Harry quase vai de arrasta, né? Coitados. Na realidade, a rede de Flu, eu vejo o Sirius usando ali muito mais como uma coisa de comunicação do que como um acesso em si. Eu acho que o Sirius não conseguiria usar a rede de Flu para se transportar fisicamente até o local. Mas comunicação, que é como ele usa, eu acho que é ok, sabe? Ainda assim é uma falha na segurança, com certeza, mas eu sei que a rede de Flu, isso foi uma coisa que os diretores bateram muito o pé. Ela não é conectada de forma que possa se transportar nela, entendeu? Então é só a comunicação mesmo. Samuel, fala, Caco, beleza? Minha dúvida é a seguinte: qual seria a maior dor que é possível sentir no mundo bruxo? Um grande abraço pra você e sua família. Samuel, beleza, mano, e você? Obrigado pelo carinho e pela pergunta. Cara, maior dor do mundo bruxo ou fora dela, com certeza é uma cólica renal. Você já teve? Não teve? Eu já tive algumas vezes, inclusive por isso que eu tô com a minha aguinha aqui, ó. Inclusive, o meu rinzinho esquerdo tá dando uns sinaizinhos de pedra aqui. Não, brincadeiras à parte, dor no rim é um inferno mesmo, mas eu acho que é a maldição Cruciatus, uma dor mágica, maldição Cruciatus. Se não for, é dor no rim mesmo. Eu amo a criatividade de vocês no Papo Furado, porque olha isso daqui. Raflica. Eu nunca sei ler o nome dessa pessoa que manda essas perguntas. Ela sempre manda o nome assim, é LCA, Raflica. De qual casa de Hogwarts Silvio Santos seria? Caraminholas na minha cabeça e resolvi perguntar isso. ChatGPT disse Lufa-Lufa como primeira opção, lealdade, paciência e trabalho duro. Grifinória como segunda opção, coragem e ousadia. Só resumir, a resposta é maior. Comento mais quando sair o vídeo. Cara, eu sinceramente acho que o Silvio Santos seria Sonserina. Sabe por quê? O Silvio Santos era um cara ambicioso, né? Tanto que ele construiu um império ali, né? No SBT e tal. Eu não tô falando ambicioso como forma pejorativa, não. Pra construir aquilo daquele tamanho, não basta só trabalhar muito, ter trabalho duro. Tem que ter ambição também. Então, eu acho que ele era muito ambicioso. Então, eu colocaria na Sonserina, beleza? Pedro Dias, fala, Caco. Beleza? Beleza, e você? Tem uma dúvida. Se o Fiel do Segredo morrer, o que acontece? Tem que achar outro ou o feitiço continua fazendo efeito mesmo com o Fiel estando morto? Essa pergunta é muito legal, cara, porque assim, o Fiel do Segredo, quando morre, a pessoa pra quem ele contou o segredo passa a ser o Fiel do Segredo. Mas e se no caso o Fiel do Segredo morrer sem ter contado para ninguém o segredo? E aí? O feitiço se desfaz? O feitiço perde força? É preciso encontrar um outro fiel? Sinceramente, a gente não tem a resposta oficial. Mas o que eu acho que aconteça? Eu acho que o feitiço se desfaz. Porque assim, se você não passou, se o Fiel do Segredo não passou o segredo adiante para outra pessoa,
não tem como ter um outro fiel do segredo. E o lance, o cerne do Feitiço Fidelius é guardar o segredo dentro de uma alma viva, sacou? O Feitiço Fidelius, ele encerra um segredo que fica protegido na alma da pessoa. Se a pessoa morre, a alma dela vai para outro estágio da existência, certo? Ela vai pro além-vida. Então eu acredito que, das duas, uma, ou o feitiço simplesmente fica ali, perdura, e ninguém nunca vai descobrir a localização ou o segredo em si, os protegidos vão estar para sempre protegidos, ou o feitiço acaba sendo desfeito. Pra mim, assim, são essas duas opções, entendeu? Mas e vocês, o que acham? Acha mais provável que rompe ou que fica realmente fortalecido ali e ninguém consegue descobrir porque o feitiço vai continuar funcionando ali? Porque tem feitiço que se desfaz quando o seu conjurador morre, né? No caso, o fiel do segredo não é o conjurador do feitiço, mas enfim, só dei um exemplo. E o Lucas Araújo perguntou o seguinte: Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Li os livros e vi os filmes recentemente. Suas respostas esclarecem muitas dúvidas em aberto. Obrigado. Cara, eu que agradeço. Eu fico feliz. Parabéns pelo canal e por explicar as lacunas dos livros. My pleasure, my pleasure. A honra é toda minha. Tive uma impressão sobre Severo e gostaria de saber sua opinião. Minha impressão é que o Lorde das Trevas respeitava de alguma forma ele. Ele até considerou, mesmo que brevemente, o pedido de poupar Lilian, enquanto matou Tiago sem hesitar. No fim, será que tudo que aconteceu a seguir foi por causa do Snape ou estou viajando? Cara, não foi só por causa do Snape, mas isso com certeza fez uma grande diferença, né? Todos os acontecimentos em Harry Potter, eles são a junção de várias consequências, de vários atos, né? Nesse caso, o Voldemort só soube da profecia também por conta do Snape. Então, assim, são vários fatores que levam, mas com certeza, um dos fatores que fez o Harry ter sobrevivido foi o fato da Lilian poder escolher sobreviver, e essa escolha vir do pedido que o Snape fez ao Voldemort para poupar a Lilian. Isso não tenha dúvidas. Glondes Cardoso. Fala, Caco, beleza? Beleza, e você? Sou fã de Harry Potter desde os meus 9 anos e estou aqui relendo os livros graças ao seu canal. Você faz um excelente trabalho. Meu querido, muito obrigado. Minha dúvida é sobre o feitiço Flipendo, que aparece nos jogos. Qual é sua função? E ele já apareceu nos livros? Parabéns pela sua família. Abraços, Lufano. Um grande abraço, meu querido. Um abraço aí pra galera da Lufa Lufa. O feitiço Flipendo, clássico Flipendo, né? Pô, quem jogou os jogos aí de Harry Potter vai lembrar do Flipendo. E o Flipendo não aparece só nos jogos, tá? Ele depois foi aí canonizado, aparecendo na peça Harry Potter and the Cursed Child, que é a criança amaldiçoada. Ele aparece ali também. Ele aparece em Hogwarts Legacy. E o Flipendo, ali nos jogos, nos primeiros jogos ali de PlayStation, né? Tal, ele tinha, de PlayStation e PC, ele tinha uma função meio que geral, que era dar dano nas coisas, né, matar bicho e tal. Em Hogwarts Legacy ali, ele ganhou uma roupagem nova, e ele faz um efeito giratório, você dá um flipendo, a coisa meio que, o alvo gira, ele é derrubado girando, caindo, ele cai girando, entendeu? Tanto que tem um dos troféus ali que você precisa pra platinar Hogwarts Legacy, é você dar um flipendo numa vaca, coitada, de graça, assim, completamente aleatório. Aí a vaca gira, coitada, enfim, é pra isso que serve o Flipendo. Soma Cruz Lucina. Opa, beleza? Beleza, e você? Queria saber como os sereianos foram criados. Eles só existem em um lugar? Eles podem atacar trouxas? Eles atacam bruxos se passarem perto deles? Pergunta muito legal. A origem dos sereianos vem da Grécia Antiga. Não se sabe como eles foram criados, se eles foram criados. Eles são uma espécie de criatura que surgiu ali. Eu gosto muito de aplicar a teoria da evolução no mundo da magia. As criaturas, elas foram surgindo conforme o mundo foi se moldando, e os sereianos devem ter surgido dessa forma, assim como os centauros, assim como vários outros seres, como os duendes, enfim. Eles não moram em um só lugar, tem sereiano de água doce, sereiano de água salgado. Os de água quente, de águas mais quentes, eles são aquelas sereias mais bonitas dos contos de fada. Os de água fria são aqueles mais parecidos com o que aparece no lago, lá na tarefa do torneio Tribruxo, tem uma aparência mais feinha e tal. Mas assim, eles atacam se eles forem perturbados, né? Eles não vão atacar de graça, não, eles são uma civilização bem pacífica.
pacífica. Mas se eles estiverem em perigo, com certeza eles vão se defender. Rafael Gonçalves. Fala, Caco, beleza? Parabéns pelo seu trabalho, melhor canal de Harry Potter. Obrigado, meu querido. Brigadão de coração. A proteção sacrificial da Lilian só funcionou porque o Voldemort deu a escolha pra ela sobreviver, certo? Certo. Então, como que o Harry também conseguiu realizar essa proteção, sendo que o Voldemort nunca deu essa opção pra ele? Aí que tá. Não é o fato de dar a opção. Não é essa, esse não é o ponto. Você está absolutamente correto em falar que a Lilian conseguiu fazer a proteção porque o Voldemort deu a opção pra ela sobreviver, mas o lance não é alguém dar a opção de sobreviver, é ter a opção de sobreviver. O Voldemort não deu a opção pro Tiago sobreviver, por exemplo, ele não deu nem chance. A Lilian, ele falou, ó, você não precisa morrer, eu só quero matar o Harry, mas ela escolhe morrer mesmo assim. O Voldemort, lá no caso do Harry, não é que o Voldemort deu a escolha pra ele, porque é independente de quem dá a escolha, é a pessoa ter a escolha. O Harry não precisava definitivamente se entregar. Ele poderia ter visto as memórias lá na penseira e falado, o quê? Eu vou me entregar? Vou meter o pé, meu parceiro. Essa galera que se vire aí. Literalmente eles que lutem. Mas ele escolheu se entregar. Ele poderia não fazer, mas foi escolha dele se entregar. Essa é a questão, não é o Voldemort dar a escolha pra sobreviver, é ele ter a escolha de não se entregar à morte, mas se entregar mesmo assim, escolher a morte pra que outras pessoas sejam protegidas. Essa é a questão, entendeu? Por isso que funciona. Próxima pergunta é de Mr. Houdini. Ó, desapareceu. Ah, brincadeira, né? Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Sou muito seu fã, gosto muito mesmo do canal. Te acompanho desde a paródia de aquele 1% do Harry Malvadão. Caramba, tá faz tempo aqui, hein, mano? Nossa, tô enfeitiçando todo mundo. Lembra dessa? Essa aí é só quem é raiz. Eu acho que já nem tá mais no canal. Eu tirei essas coisas que eu passava meio vergonha assim. Mas era uma paródia dessa música. Enfim, minha pergunta é, bruxos podem nascer com condições genéticas consideradas trouxas, como síndrome de Down, Williams, Edwards, CRI do chat, entre outras coisas? Cara, eu acredito que não, tá? Baseado em que eu afirmo isso? Tem um texto sobre doenças e deficiências no mundo bruxo que deixa muito claro, muito bem estabelecido que bruxos são atingidos, eles podem ser atingidos por doenças comuns, por condições comuns? Podem, mas elas são facilmente curadas e revertidas e solucionadas com magia. O que acontece pros bruxos? Tipo assim, se um bruxo, sei lá, desenvolver um câncer, vamos dar esse exemplo mais besta aqui. Se o bruxo desenvolver um câncer maligno, mas é uma coisa trouxa ali, sabe? Ele consegue se curar com magia. Agora, se um bruxo tem algum tipo de doença que tem uma origem mágica, aí já fica mais complicado. Aí ele não vai conseguir simplesmente curar com magia. É por isso que existem alguns bruxos, por exemplo, que não têm membros, como o Alastor Moody. Ele perdeu aqueles membros, ele perdeu uma perna, ele perdeu um olho, com feitiços das trevas, com feitiços malignos. O Jorge é a mesma coisa, ele perdeu a orelha com um feitiço das trevas ali, do Snape, que é o Sectum Sempra. Não tem como recuperar, você entendeu? Não tem como ele ter uma nova orelha ali e tal. Agora, se um bruxo tem o braço decepado por uma faca trouxa, ele vai conseguir fazer esse braço renascer, recolocar no lugar, sei lá. Ele vai conseguir curar, entendeu? Então tudo que é de natureza mundana, de natureza trouxa, eles vão conseguir curar. O que é de natureza mágica, nem sempre eles vão conseguir curar. Eles talvez possam curar, mas vai precisar de meios mágicos pra isso, entende? É por isso que bruxo não fica gripado, não tem nada dessas coisas. Gabriele Balestrin. Oi, Caco, parabéns pelo canal. Muito obrigado, valeu. Uma coruja ou elfo doméstico poderia encontrar alguém escondido pelo Fidelius? Olha, isso é difícil responder, porque assim, os elfos eles têm uma magia própria, né? Então, bom, se um elfo consegue aparatar ali na caverna da Horcrux, onde estava tudo protegido, se o Dobby consegue aparatar lá na mansão dos Malfoy, que tinha feitiço, ninguém conseguia, talvez eles possam. Talvez. Mas isso é só um talvez muito grande, porque a única coisa que a gente tem como base são essas informações, né? De que eles têm a magia diferente e vendo eles conseguirem entrar e sair de lugares que bruxos não conseguem. Então talvez, eu não posso te dar a certeza de que sim,
mas é uma questão que fica em aberto. Agora, corujas. Bom, corujas elas podem encontrar bruxos em qualquer lugar, mas se o bruxo não quiser ser encontrado, a coruja não vai encontrar. Então, as corujas eu acho que talvez possam também encontrar. Mas é que aí a coruja não fala, ela não entrega, entendeu? Não tem, a coruja é o menor dos riscos. O elfo poderia apresentar um risco maior. Se bem que o elfo também não conseguiria revelar a localização do local, porque isso só o fiel do segredo consegue fazer. A pessoa ou elfo, mesmo sabendo onde é o local, conseguindo ir no local, ela não consegue falar onde é o local, ela não consegue escrever, não consegue. O feitiço protege justamente disso. Então talvez, é um grande talvez que eu vou deixar aqui como resposta, porque a gente não tem resposta oficial. Inclusive, essa é a intenção do Papo Furado, é a gente trocar ideia, é a gente conversar, é a gente tentar entender, é a gente especular. Não é que eu vou pegar e responder as perguntas aqui com 100% de, nossa, todas as perguntas resolvidas aqui, respondidas, é isso que vai acontecer. Não, tem coisas que não são oficiais e eu não poderia simplesmente falar, não, é isso aqui, acabou, porque não é oficial. Entendeu? Então a gente tenta chegar num denominador comum aqui juntos. Eu falando e vocês concordando daí ou discordando, né? Obviamente. Mas essa é a intenção do Papo Furado. Porque eu vejo que às vezes chega uma galera que é nova e não fala, mas ele não respondeu. Se eu não tiver a resposta, eu não vou inventar, né? Eu sou honesto, eu quero ser 100% honesto com vocês. Sempre você. Se eu não sei a resposta, a gente tenta especular com base no que a gente tem aqui no universo estabelecido, né? Senão a gente fala, é achismo. Se for oficial, a gente fala, é oficial, é isso aqui. Se não, não adianta. A próxima pergunta é de Bi Lupin. Oi, Caco. Primeiro gostaria de te agradecer. Perdi meu pai e seus vídeos foram um patrono pra mim. Agora a pergunta. Animais e criaturas são capazes de ver testralhos? Bilupin, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu sinto muito a sua perda e se eu puder, com todo respeito, com toda a licença do mundo, se eu puder parafrasear aqui uma frase de Harry Potter, seria: aqueles que nos amam nunca nos deixam de verdade, eles sempre podem ser encontrados aqui no nosso coração. Então, um grande abraço pra você, um grande beijo, obrigado pelo carinho. Fico feliz que, de certa forma, o Caldeirão Furado serviu de acalento pra você em momentos difíceis. Espero que eu possa te acompanhar em momentos bons também e estarei sempre aqui. Agora, respondendo sua pergunta, criaturas e animais são capazes de ver testralhos? Eu acho que seres que eu digo são centauros, elfos, duendes, são de inteligência parecida ou superior à de seres humanos, que possuem entendimento das coisas, talvez esses vejam. Talvez. Agora, animais como assim, um cachorro, por exemplo, não sei se teria, porque o ver o testralho é muito mais o entendimento, né, de quem presenciou a morte, viu alguém morrendo, presenciou o entendimento daquilo, o processamento daquilo, aí vê testralho. Né? Não sei se um cachorro precisa passar por isso, de entender, ou sei lá, tô usando um cachorro de exemplo, tá? Talvez eles vejam simplesmente por não precisarem passar por esse entendimento e nem precisarem ver morte nem nada do tipo. Talvez, porque animais são super puros, né? Agora, eu acho que essa questão de ver testralhos, como vem muito do entendimento, precisa de um processamento maior para quem é capaz de sintetizar, de raciocinar, não só raciocinar, de processar esse entendimento. Valeu, um grande beijo. Nox_2187. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Embora não seja mencionado nos livros, você acha que seria possível uma varinha ter mais de um núcleo ou mais de um tipo de madeira? Sei que núcleo único é importante para a individualidade da varinha, e a madeira também, mas será que é possível? Olha, possível talvez seja. Agora, indicado? Será que seria indicado? Será que os núcleos não trariam um certo conflito pra produção da magia, pra canalização da magia com aquela varinha? 2 tipos de madeira? 3? 4? Talvez seja possível. Agora, quão estável isso seria? Quão indicado isso seria? Volto a dizer, isso é uma especulação minha. Talvez seja possível. Talvez. Não tem nenhuma informação, pelo menos que eu lembre, não tem nenhuma informação de madeira diferente, de 2 madeiras diferentes, 2 núcleos diferentes na mesma varinha. Mas talvez seja possível, só não seja indicado. Betânia Mendes perguntou: e aí, tudo certo? Tudo certo, e você? Por que o próprio Dumbledore não aplicou a matéria de defesa contra as artes das trevas, ao invés de permitir que o Ministério escolhesse alguém, visto que ele era considerado um dos mais poderosos contra as artes das trevas? Pergunta muito boa, pergunta que faz muito
muito sentido, e a minha resposta vai ser simplesmente que eu não faço ideia. Bom, o que eu acho, tá? Eu não sei se naquele momento seria interessante pro Dumbledore ministrar aulas de defesa contra as artes das trevas, pelo simples motivo que ele estava ali muito aplicado no retorno do Voldemort, né? O retorno do... Tudo bem que ele dar aula ali seria uma coisa que ajudaria, né? Porque prepararia os alunos, mas penso eu que isso demandaria muito tempo dele. Ele teria que estar ali presente dando as aulas, e isso prenderia ele de agir em outras coisas que ele talvez precisasse agir. Talvez não seja isso é só uma coisa que eu penso assim. Mas também pode ser o quê? Talvez ele tenha deixado, tipo assim, o Ministério escolheu, beleza, vamos deixar o Ministério escolher, porque ele sabia que isso ia dar ruim. Ele sabia que aquilo, porque o Dumbledore, ele trabalha muito com o lance da verdade. Ele tava falando a verdade, o Harry tava falando a verdade. Então, quando as pessoas estão fazendo besteira, o Ministério fazendo besteira, eles estavam mentindo, eles estavam tentando manipular, uma hora viria à tona. E aí ele deixou, talvez, acho que pra vir à tona mesmo e ser provado que eles estavam certos, sabe? Talvez possa ter sido isso. Foi uma forma dele conseguir mostrar que o Ministério tava errado nessa questão e depois tentar conseguir mais força pra lutar ali contra o Voldemort. Mas isso é um achismo, tá? Márcio Túlio Botelho mandou o seguinte: e aí, Caco, tudo bem? Manda um salve pras pessoas aqui de Pedra Azul, Minas Gerais. Um grande salve pra galera aí de Pedra Azul, Minas Gerais. Minas Gerais é um lugar bom, é um lugar que eu amo. Família da minha esposa é de Minas Gerais. Um grande beijo aí pra todo mundo que é de Minas Gerais, que tá assistindo Caldeirão Furado. E vamos pra pergunta dele, ó. Eu gostaria de saber por que os bruxos não usam feitiços pra aumentar seus atributos físicos, como força, velocidade, etc. E também... Foi mal. Quem era mais poderoso, Dumbledore ou Godric Gryffindor? Valeu por tudo. Marco, é o seguinte, não sei por que os bruxos não utilizam, talvez não seja interessante pra eles melhorar os seus atributos com magia, com feitiços, porque no fim, eles sabem que o verdadeiro poder vem do conhecimento que se adquire, vem do treinamento que se tem, né? Nada melhora magicamente, assim, digo nas pessoas, isso pessoal, né? Nada melhora magicamente. Então, talvez por isso eles saibam que é inútil tentar atribuir alguma coisa, atribuir melhora, né, nesse quesito. Agora, sobre quem foi mais poderoso, Dumbledore ou Godric Gryffindor, também não tem como a gente saber, porque são bruxos que não viveram no mesmo tempo, são bruxos que nasceram com quase 1000 anos de diferença, né? Então, o Godric Gryffindor era um grande bruxo na sua época, e a gente conhece muito pouco dele. A gente conhece muito pouco, comparado ao que a gente conhece do Dumbledore. Dito isso, se o Godric Gryffindor era tido como um dos maiores bruxos da sua época, não é à toa, né? Assim como Dumbledore também era conhecido como um dos maiores bruxos da sua época, talvez o maior bruxo da sua época, do seu tempo vivo. Então, não tem como a gente fazer essa comparação. Pelo menos eu sou muito sincero, cara. Eu sou muito sincero, eu não consigo fazer essa comparação. A gente não tem parâmetro, então não dá pra saber, sabe? Realmente não dá pra saber. Mas e você? Quem acha que foi mais poderoso? Pode deixar aqui no comentário e defender o seu ponto de vista, fica à vontade. Lê_Lorena. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Tenho uma dúvida. Existem animagos aquáticos? Se sim, a pessoa transformada é obrigada a ficar na água o tempo todo que estiver como animago para não morrer? Exemplo, fiz o processo para me transformar em um animago e me tornei um golfinho. Tenho que ficar só na água? Então, essa pergunta é muito legal porque os bruxos não escolhem suas formas animago, né? Então sim, se ele for um bruxo animago aquático, pô, cara, ele precisa estar na água. Então, se ele não ficar na água e for um animal, a transformação for um animal que depende da água, vai ser ruim, provavelmente vai ser ruim, né? Não é uma resposta oficial isso, porque a gente não tem exemplos, mas eu acredito que seja, porque o animago, ele se transforma no animal e ele tem ali, a única coisa que ele mantém transformado é sua consciência humana, mas ele tem a forma do animal, é só sua consciência que se mantém humana, sabe? Cacazinha, a minha filha abriu a porta ali, olhou assim e tava tentando fechar, só que ela não alcança na maçaneta pra fechar. Ela tava... Mas em todo caso, né, se transformasse em golfinho, por exemplo, não ia ter problema, porque o golfinho é um mamífero e ele respira ar pelos pulmões, assim como a gente. Então ele tem que subir na superfície, por isso que ele tem aquele orifíciozinho ali pra respirar. Então se fosse um golfinho, tava tranquilo, se fosse uma baleia, tava tranquilo. Agora, se fosse tubarão, aí ia ser complicado, né? E tubarão é peixe mesmo, a respiração é diferente, mas se fosse um golfinho, tava de boa. Lavi LG Pitbull perguntou: fala, Caco, beleza? Beleza, e você? Se no dia que o Harry e o Dumbledore vão pra casa do
ex-professor Horácio Slughorn, e ele fala que não tem preconceito com nascidos trouxas porque aparece o nome da família dele nos Sagrados 28, onde todos acham os Weasley traidores, pois gostam dos trouxas. O fato da família estar listada entre os Sagrados 28 não quer dizer que o Horácio tenha preconceito com nascidos trouxas. É a mesma coisa achar que o Neville tem esse preconceito, porque a família Longbottom também está listada ali. Os próprios Weasley estão listados ali e eles são contra isso, então não quer dizer muita coisa isso, sabe? Tem muitos nomes ali que realmente são preconceituosos, mas não é o caso do Slughorn. Eduardo Stack. E aí, bruxão, beleza? Beleza, e você? Em Ordem da Fênix, há uma passagem que diz que a Lily costumava voltar de Hogwarts fazendo truques de magia. Então, o fato de Petúnia não desconfiar de Harry no verão entre Harry Potter 1 e Harry Potter 2 não teria a ver com isso? Sou muito fã. Obrigado pelo canal. Obrigado pelo carinho, meu querido. Deixa eu tentar entender a sua pergunta. A Lilian costumava voltar de Hogwarts fazendo truques de magia. Ok. Então o fato da Petúnia não desconfiar de Harry no verão entre 2 e 3 não teria a ver com isso? Não desconfiar do Harry? Não desconfiar do quê? Entre o verão dos livros 1 e 2, que no caso é as férias depois do primeiro ano de Hogwarts do Harry, antes do começo do ano letivo do segundo ano, eu realmente não entendi a pergunta, cara. E eu estou me sentindo meio tapado por isso. Ah, tá. Entendi. Tá bom, beleza. Agora eu entendi. Você tá falando que... Eu acho que isso tem a ver com o vídeo que eu falo das coisas que não faz sentido, né? E aí você tá falando sobre a Petúnia não desconfiar que o Harry não podia fazer magia, né? Dela simplesmente... Do Walter descobrindo na carta e ficando surpreso. Tá, é um ponto. O fato dela ver a irmã fazendo magia, não desconfiar nem um pouco que o Harry também não poderia. É um ponto. Pode ser. Foi isso? Foi isso que sua pergunta quis dizer, né? Se for, então beleza. Ah, pode ser um ponto bem legal. Caio R273. Fala, Caco, beleza? Beleza, e você? Se um bruxo for pra Azkaban, sua varinha é confiscada pelo Ministério, certo? Certo. Ele poderia usar feitiços não verbais ou com as mãos para se defender de dementadores e atacar muros, por exemplo? Ou há um bloqueio para realizar magia lá dentro? Cara, com certeza a Azkaban tem feitiços de proteção, isso assim, com certeza. Só que os bruxos, quando eles chegam lá, eles ficam tão incapacitados, eles são tão afetados pelos dementadores, que eles ficam incapazes, eles ficam fracos de, assim, pra realizar magia, sabe? Realizar magia com as mãos já é uma coisa extremamente específica, extremamente rara. Dumbledore é um dos poucos que a gente conhece que faz feitiço sem varinha. Agora, com certeza deve ter feitiço ali, então é uma junção de coisas. O próprio Sirius, quando ele teve uma motivação, ele se transforma em animago sem varinha. Então, quando ele vê a motivação para ele fugir, ele se transforma em animago, passa pela cela e ó, linha na pipa. Manito perguntou o seguinte: olá, Caco, gostaria de saber se você conhece livros que sejam ilustrados, de todos os livros de Harry Potter. E se existe algum desenho animado dos livros também. Meu querido, é o seguinte, não existe desenho animado de Harry Potter, mas livros ilustrados existem sim. São duas versões, que é a versão do Jim Kay, que é uma versão um pouco maior, e a versão do Mina Lima, que é uma versão mais interativa. A do Jim Kay, ela é só ilustrada, ela parou no 5º livro, ela vai lançar o 6º livro em outubro desse ano, 2026, e a do Mina Lima foi até o 3º livro, Prisioneiro de Azkaban, e o 4º livro continuou com outro ilustrador. Então, assim, a coleção vai continuar, pelo que se sabe, mas sem o Mina Lima. Então tem essas duas versões ilustradas que eu me lembre. Eu acho que não tem mais nenhuma outra ilustrada. Tem, claro, umas edições diferentes, mas não que tenha ilustrações dentro, sabe? Tem ilustração de capítulo ali nas clássicas norte-americanas, mas só isso, não são ilustrações como eu imagino que você esteja perguntando. Henrique Potter. Fala, Caco, beleza? Beleza, Henrique Potter. Queria saber qual cena dos filmes você mais odeia e qual você mais gosta. E dos livros também. Ah, pô, cena do filme que eu mais odeio, fácil, top 1 é o Voldemort e o Harry pulando do penhasco e o Voldemort virando pó ali no finalzinho. Essa é top 1 isolada. Agora, a cena que eu mais gosto dos livros envolve também... Do filme, aliás. A cena que eu mais gosto do filme envolve também o grande Voldemort, que é o retorno dele ali em Cálice de Fogo. Pra mim, essa cena é primorosa. É uma das melhores... É a melhor cena de todos os filmes, pra mim, é o retorno do Voldemort. No momento que eles pisam no cemitério até o momento que eles vão embora dali, aquela cena é a melhor. Agora, dos livros, putz,
Pior cena dos livros, eu não consigo imaginar uma pior cena dos livros. Agora, uma cena que eu gosto muito, muito nos livros, mas não é a melhor. Assim, não é a melhor de todas. É difícil escolher a melhor de todas do livro, mas uma cena que eu gosto muito é o momento que eles estão na caverna, o Dumbledore e o Harry, e aí o Harry fala pra ele assim, não se preocupe, diretor, a gente tá quase lá, e aí o Dumbledore fala, eu não estou preocupado, Harry, eu estou com você. Pô, essa pode ser simples, mas demonstra ali uma evolução da história, um crescimento do Harry, e como o Dumbledore, ele tinha esse poder, essa capacidade de, mesmo sendo extremamente poderoso, ele conseguia ser humilde, sabe? Ele conseguia, tipo assim, pô, não tô preocupado, eu tô com você, Harry. Sabe, pô, isso é muito maneiro, isso é uma das minhas preferidas. Agora, cena preferida do livro é que o lance da cena preferida do livro, ela nem sempre vai ter o mesmo contexto da cena do filme, porque no filme é muito visual. Então o que pega a gente na cena, pelo menos pra mim, o que pega a gente na cena do filme é um conjunto de coisas. A do livro vai ser pelo que tá acontecendo, pelo acontecimento em si, pela fala. Então às vezes não vai ser uma coisa tão grandiosa, sabe? Enfim, mas eu vou deixar do livro esse momento. Agora, que eu menos gosto do livro, eu não consigo pensar em nenhuma que eu menos gosto. Não consigo. Mas é isso, valeu. Marcotron. José Inocêncio criou a primeira Horcrux antes de J.K. na novela Renascer, de 1993. José Inocêncio. Bom, esse nome não me é estranho. Deixa eu ver aqui. Eu não sou muito de acompanhar novelas. Eu acompanhei A Viagem quando eu era pequeno, no Vale a Pena Ver de Novo, com a minha mãe. Adorava essa novela. Na novela Renascer, José Inocêncio é o grande patriarca da história. E ele enriquece plantando cacau. É o que tinha o diabinho na garrafa, não é? Deixa eu ver. Pacto com o Jequitibá. José Inocêncio faz um pacto simbólico com o Jequitibá, árvore gigantesca e sagrada. Ele acredita que sua vida está ligada à vida da árvore. Enquanto o Jequitibá estiver de pé, ele também estará vivo. Isso vira quase uma entidade protetora, um elo entre homem e natureza. Ah não, o do diabinho é outro, né? O diabinho na garrafa é outro. Tá, beleza. Então, beleza, você tá falando, então tá falado. José Inocêncio criou a primeira Horcrux antes da A alma dele tava ligada com a árvore, então... Cauê mandou o seguinte, ó. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Minha dúvida é a seguinte. Se Lumos é um feitiço, por que Harry não foi expulso de Hogwarts quando ele usou? Ê, Afonso Cuarón, aí o que você fez, tá vendo? Todo mundo fala, não, Prisioneiro de Azkaban é o melhor filme. Mas ninguém fala, né? Ninguém fala, que o Cuarón meteu o Harry fazendo um Lumos ali de lição de casa, nada a ver, porque o Harry não pode usar magia fora da escola. Isso daí é invenção do filme, meu amigo. Invenção do filme. Paulo André Araújo. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Quando transfiguramos um objeto, ele mantém as características original. No caso de alimentos, seria possível transfigurar comida saudável em uma comida mais saborosa, mas mantendo os valores nutricionais da comida original? E qual seria o sabor? Cara, essas perguntas são muito complicadas porque não é um campo explorado. O que a gente sabe a quinta exceção à lei de Gamp é que não se conjura comida boa do nada. Você pode multiplicar a comida se você tiver a comida ali na sua frente. Você pode aumentar o tamanho da comida se você tiver a comida ali. Você pode convocar a comida se você souber onde ela está. Agora, você não pode fazer comida boa do nada. Já transformar a comida em outra comida, eu não sei se seria possível. Eu não sei se quebra essa lei, entende? E então é um campo muito ali, muito, um campo muito difícil da gente percorrer, porque a gente não tem informações sobre, entende? Mas a comida mantém, os objetos transfigurados, ele vai manter ali, depende do objeto, ele vai manter a essência do original. Sabe? A aparência vai ser diferente, mas a essência vai ser do original. Dan Tranquilo, fala Caco, beleza? Eu comecei a reler os livros tem um tempinho e eu fiquei com uma dúvida meio aleatória. Se a Hermione não tinha uma coruja, como ela mandava cartas pro Harry e pro Ron? Existe locação de coruja no mundo trouxa? Abraço, tudo de bom, parabéns pelo trabalho. Valeu, Dan Tranquilo, brigadão, mano. A Hermione de fato não tinha uma coruja, mas ela usava as corujas que chegavam pra ela como resposta, né? Ela usava a coruja do Ron, ela usava a própria Edviges, e aí depois, como era quando ela queria mandar uma carta que não era resposta, é um mistério. Se ela não tivesse em Hogwarts, eu não sei como ela fazia, mas em Hogwarts ela usava a de Hogwarts, porque pode usar, os alunos podem pegar emprestadas as corujas lá do Corujal. Bruno Colley, oi Caco, tudo bem? Tudo bem, como está a futura Lufaninha? Olha, Catarina não é Lufana, tá? Ela falou que ela é da Corvinal, ela fala que a casa dela é a Casa Azul, então assim, vamos ver até quando ela vai manter, né? Diz ela que ela é da Casa Azul. Caco, tenho duas
2 perguntas pessoais. Beleza. Se o bicho-papão te visse, em que se transformaria? E se você olhasse no espelho de Ogezed, o que você veria? Bom, bicho-papão, sem dúvida alguma, qualquer coisa ruim acontecendo com a minha filha. Qualquer coisa ruim envolvendo minha filha, minha família, assim, com certeza. Tipo, com certeza, com certeza. Tipo, bem senhora Weasley ali, sabe? Agora, o espelho de Ogezed, cara, o espelho de Ogezed, ele é complicado, porque assim, eu sou muito feliz, mas eu tenho sonhos e tenho objetivos, mas eu não sei se esses objetivos eles seriam desejos desesperados a ponto de aparecer no espelho de Ogezed, sabe? Porque o espelho de Ogezed, ele mostra o desejo mais profundo do coração, mas de uma forma assim, uma coisa, sabe, tipo, talvez inalcançável. Tudo bem que o Ron, ele se vê, ele tem um desejo simples, né? Que é tipo, pô, que é o reconhecimento, ser capitão, ele tava bonito, segurando taça das casas, um certo reconhecimento, né? Porque ele era sempre ofuscado pelos irmãos ali, vivia na sombra do Harry. Não, talvez aparecesse, sei lá, eu queria, um grande sonho que eu tenho, assim, é construir uma casa própria, sabe? Do jeitinho que a gente quer, assim, que eu e minha esposa, do jeitinho que a gente sonha, do jeitinho que a gente imagina, pra deixar pra Catarina, assim, ou até fazer alguma coisa pra Catarina, seria alguma coisa nesse sentido, assim, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Mas e vocês? O que se transformaria seu bicho-papão e o que você viria no espelho de Ogezed? Conta aí pra mim. Gigi Lovegood perguntou: fala, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem também, já responde, olha lá. Mandando uma semana depois do segundo vídeo de 100 perguntas. Vamos ver quando vai ser respondido. Olha, o segundo vídeo de 100 perguntas saiu, se eu não me engano, em fevereiro de 2025. Se eu não me engano. Mas vamos lá, tá sendo respondido agora, em 2026. No universo de Harry Potter, o que te deixou mais confuso? Tipo, algo que demorou fazer sentido, que tenha sido difícil de entender, precisou de mais estudo. Olha, não foi que eu demorei pra entender, mas eu não entendi logo de cara. Eu dei umas relidas na parte, assim, tipo, fiquei, sabe? Tipo, só Nazaré fazendo os cálculos. Foi o lance da proteção de sangue ali do Harry no final. O Harry não morrer e tal. E entender o conceito ali de Senhor da Morte também. Acho que foi o mais, não diria o que eu mais fiquei confuso, mas foi o que eu não entendi de cara, assim, não foi de cara que eu entendi, tipo, que eu tava lendo, tipo, na hora que eu tava lendo já entendi, não, eu fiquei, peraí. Tive que parar pra pensar e tipo, faz sentido, beleza, foi isso. A Gigi aqui de novo, ó, Gigi Lovegood. Caco, sou eu de novo. Uma dúvida de quem é ruim de genética. Beleza, somos 2. Se a magia pode pular gerações, haveria possibilidade do Duda ser nascido bruxo? Não só ele, mas seus descendentes também, um neto, por exemplo. Cara, existe a possibilidade, é exatamente assim que a magia funciona. Existia a possibilidade, assim, a J.K. Rowling, ela falou que, inclusive, ela tinha a ideia do filho do Duda ser um bruxo. Isso seria muito legal. Ela tinha a ideia do filho do Duda ser um bruxo, mas ela falou que o gene mágico que tinha ali, na Petúnia, que passou, que era o que despertou na Lilian, né? Mas na Petúnia não, mas ela ainda carregava esse gene, né? E passou pro Duda. No caso, ela disse que gene mágico nenhum sobreviveria em contato com o DNA de Walter Dursley. Então, por isso que o Duda, ela mudou de ideia em relação ao filho bruxo do Duda. Mas é exatamente assim que acontece. Bruno Colley, olha aí de novo. E aí, Caco, tudo jóia? Jóia, e você? Caco, há anos eu quero saber como é exatamente a matéria de aritmancia. É como matemática dos trouxas? Como é exatamente? Qual o objetivo da matéria? E o que os alunos aprendem exatamente? Cara, a aritmancia, ela é mais ou menos ela tem mais ou menos um lance de... Não é adivinhação, tá? Mas é de probabilidade. É através dos números, sabe? É uma coisa de probabilidades. Na aritmancia eles estudam as propriedades mágicas dos números, por exemplo, como que os padrões numéricos influenciam as coisas, probabilidades através de números, a relação de números com nomes, datas, acontecimentos, enfim. É uma coisa meio mística, mas com números, mas que é completamente embasada, diferente de adivinhação, que é muito vaga, sabe? Emerson Felipe, fala, Caco, beleza? Beleza, e você? Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, meu querido. Eu nunca li os livros, e minha pergunta é, como Regulus Black descobriu o segredo da Horcrux? E onde estava escondido o medalhão? Cara, o Regulus Black descobre porque quando o monstro termina de fazer... Putz, é uma história longa. Tem um vídeo aqui do monstro, da história do monstro, que eu indico você assistir. Tá aqui no card, mas eu vou tentar resumir de forma muito breve. Voldemort pede um elfo doméstico emprestado a um dos seus seguidores pra testar um negócio. O Regulus fica feliz e vai lá e empresta o monstro pra ele. Só que quando chega lá, o Voldemort simplesmente
simplesmente deixa ele pra morrer depois de tomar a poção lá e ficar sendo torturado. Só que o Régulo deu a ordem muito clara pra ele: faça o que o Lorde das Trevas pediu, depois que você terminou, volte pra casa. E aí o monstro aparatou da caverna onde a Horcrux estava escondida lá depois que ele terminou de fazer as coisas, quando o Voldemort deixou ele lá pra morrer. Só que o elfo, ele tem uma magia diferente do bruxo. O Voldemort não suspeitou que o elfo poderia escapar dali. Só que ele escapa, né? Ele desaparata, vai pra casa e ele conta pro Régulo tudo que aconteceu. E o Régulo já não tava tão assim. Ele já tava meio arrependido de ter se tornado o Comensal da Morte. E aí o monstro conta pra ele. E aí ele vai lá e decide tentar destruir o Voldemort. E aí ele vai lá pra caverna junto com o elfo leva ele até lá. E lá ele encontra o medalhão, duplica lá e faz um falso, coloca lá. Só que ele toma a poção pro monstro não tomar, porque ele já tinha tomado e sofrido. Ele toma a poção, fica lá pra morrer e ele manda o monstro embora, sair dali, se salvar e fazer tudo que ele pudesse pra tentar destruir o medalhão. É assim que acontece. Emerson Felipe, outra pergunta dele. Fala, Caco, beleza? Quais os Comensais da Morte mais poderosos e quais os Aurores mais poderosos? Cara, e esse lance de poder é muito relativo, muito relativo. Assim, nós temos Comensais da Morte muito dedicados, como Bartol Crouch Jr., por exemplo. Ele era um Comensal da Morte de um nível bem acima. Bellatrix também, né? Agora, Aurores, pô, Alastor Moody sem dúvida é o Auror mais famoso, mais reconhecido de todos os tempos, mas medir poder é uma coisa que, assim, não tem como, sabe, medir poder, cara, em Harry Potter. É simplesmente o poder deles, porque o poder não é poder mágico. Sim, é o estudo, é quanto eles estudam, quanto eles aprendem, quanto eles treinam, quanto eles se dedicam, você entendeu? O poder dos bruxos em Harry Potter é assim, não é que alguém nasce mais poderoso. Claro, alguns têm mais aptidão para certos tipos de coisas e outros não, desenvolvem melhor, outros não. Mas assim, os Aurores mais, os mais assim, com certeza, Alastor Moody, deixa eu ver quem mais. Kingsley Shacklebolt era um ótimo Auror também. A Tonks, que era, Metamorfomaga, também uma ótima Auror. E Comensais da Morte, acho que esses mesmo, Bellatrix e Bartol Crouch Jr. E acho que o Dolohov também. O Dolohov era muito bom, ele era muito capaz. Amanda Reis perguntou o seguinte: oi, Caco, admiro muito seu trabalho, seus vídeos são top, obrigado, minha querida. Caco, se o dente do basilisco destrói Horcrux, por que a parte da alma do Voldemort que vivia no Harry não morre na câmara secreta quando ele é ferido? Beijo na Catarina, ela é muito fofa. Obrigado pelo carinho. E essa foi a primeira pergunta que eu respondi no primeiro episódio de Papo Furado. Vocês acreditam desse canal? Há anos atrás, foi a primeira que eu respondi e eu já respondi mais vezes, mas tudo bem, como assim, é esperado que tenha perguntas repetidas no Papo Furado, principalmente o de 100 perguntas. Se eu não lembro as perguntas que eu já respondi, imagina vocês. Então assim, o que acontece aqui? Para a Horcrux ser destruída, o Harry teria que morrer. Como ele não morreu, a Fênix curou o ferimento dele, ele ficou vivo. Logo, a Horcrux não foi destruída. Para a Horcrux ser destruída, o recipiente tem que ser destruído de forma irreparável, entende? Aí quando a Horcrux é destruída lá em Relíquias da Morte, quando o Voldemort dá um Avada Kedavra no Harry, no caso, o Harry de fato morreu. Tanto que ele tem a escolha se ele prossegue ou se ele volta. Então, por isso que a Horcrux foi destruída naquele momento. O Harry volta e escolhe seguir porque ele estava preso à vida. Mas é por isso. Valerie perguntou: beleza, Caco? Beleza, e você? Sabemos que os Dementadores são a personificação da depressão. Então, seguindo essa lógica, poderiam os Obscuros serem também uma personificação, já que existem distúrbios mentais que podem ser gerados por traumas e fazer o portador ter ataques, tipo acontecia com a Ariana? É uma boa analogia, é uma boa observação. E pode ser que sim, pode ser que seja. Nós não temos nada declarado oficialmente. Os Dementadores nós temos declarado oficialmente porque a autora falou: olha, os Dementadores representam a depressão, papapá. O Obscuros, ele tem uma pegada muito assim, né? Mas a gente não tem nada oficial do que ele represente. Mas é uma interpretação muito coesa. Babi Rampazzi disse: e aí, Caco, espero que esteja tudo bem com você e sua família linda. Um beijo pra vocês, coraçãozinho roxo. Um beijo pra você também. Queria saber como os lobisomens são retratados em Harry Potter. Aparências, se são seres, não seres, se é possível alguém ser transformado em vampiro, assim como os lobisomens. Os lobisomens são retratados, a aparência do lobisomem nos livros, ela é muito parecida com a de um lobo comum. Ele tem algumas poucas diferenças, como o focinho um pouco mais curto, os olhos um pouco maiores, né, mais humanos, os olhos são mais humanos, são algumas das características. Agora, eles são
considerados seres. Aliás, tem a divisão de feras, porque o lobisomem, ele é só... Inclusive, esse é um questionamento que tem no comecinho do livro Animais Fantásticos. O lobisomem é o quê? Ele é um ser ou ele é um animal? Afinal, ele, durante 30 dias, ele é um ser humano comum. E aí, em uma única noite, ele é uma fera incontrolável. Então, o que ele é? Como ele é definido, sabe? Como definir o lobisomem? Tem a divisão de feras ali, onde o lobisomem se enquadra, mas ele é, por ética, ele é considerado um ser. Os vampiros também é outra coisa que a gente tem pouquíssimo explorado no universo de Harry Potter, mas eu acredito que dê. Eu acredito que sim, que vampiros possam transformar outros seres em vampiros também. Porque a própria autora falou que não tinha muito a acrescentar no folclore dos vampiros, trazendo eles para o mundo bruxo, porque já era muito rico, já era uma coisa muito bem estabelecida. Então a gente pode acreditar que os vampiros sigam mais ou menos o padrão das histórias que já existem, sabe? Então talvez sim. A próxima pergunta é de Gigalete. Fala, Caco, adoro o seu trabalho. Brigadão. Caco, um casal de bruxos das trevas transformassem um ao outro em suas respectivas horcruxes, eles seriam imortais? Pois um não poderia morrer enquanto o outro fosse morto. Olha, bom, eles seriam imortais até alguém descobrir e destruir as horcruxes deles, né? Mas, assim, não tem... Uma coisa que vocês precisam colocar na cabeça, não tem imortalidade. Não tem como ter imortalidade, porque a pessoa, assim, sempre vai dar alguma coisa errada, sabe? Fazer horcrux principalmente, pô, fazer uma horcrux, pô, é uma coisa pesada, é uma coisa, sabe? Então a pessoa que faz isso, ela não faz pra ficar ali, eu vou fazer uma horcrux só pra eu ter uma vida tranquila aqui, sabe? É uma pessoa que ela mesma vai acabar procurando o fim. Você entendeu? Porque as coisas que ela faz vai ser pra ter poder, pra ter coisa. Então, gente assim não consegue, não sobrevive por muito tempo, sabe? Então, assim, pra mim, isso é falho também, sabe? Não acho que funcionaria. A próxima pergunta é de Slytherin Not Bad. Gostei. Olá, como vai a família? Vai bem, muito obrigado. A pergunta é a seguinte. Um tempo atrás da Batalha de Hogwarts, Kingsley Shacklebolt expulsou os Dementadores de Azkaban. Correto. Para onde eles foram? Dementadores soltos, atrás de bruxos e trouxas, não seria perigoso, já que se alimentam da felicidade? Cara, os Dementadores, eles, assim como eles nascem a partir de emoções humanas, eles vão deixando de existir também a partir de emoções humanas. O ambiente propício para os Dementadores nascerem era uma Azkaban ali, né? Toda cheia de sofrimento, angústia, desespero. Ali era um estoque para os Dementadores e eles iam nascendo cada vez mais como fungos, né? Porque eles não se reproduzem, eles vão nascendo a partir de emoções humanas e são não seres. Agora, se eles acabam com... Eles tiram os Dementadores de Azkaban, as condições em Azkaban ficam mais humanas para os presos, são aurores que fazem a segurança, a guerra bruxa acabou, a população bruxa, eles estão mais aliviados, eles estão felizes, eles não estão naquela coisa depressiva e tal. Então, a propensão de Dementadores surgirem é muito pequena, e os Dementadores que já existem se manterem também é muito pequena, então eles vão deixando de existir, sacou? Não é que eles somem completamente, mas a grande quantidade vai deixando de existir. Assim como eles surgem, eles deixam de existir. Pedro Neschel. Caco, o feitiço de proteção da Lilian foi feito de propósito? Ela realmente sabia que seria feito e protegeria o Harry? Ou foi feito sem querer quando ela se sacrificou pelo Harry? Cara, não sabia. Pelo menos quando o Voldemort fala que a Lilian deu a vida pelo filho, ela fez pra ele uma proteção sem saber que estava fazendo. Agora, não sei se o Voldemort não compreende, né? Ele não compreende o amor. Pra ele pode ter achado que, nossa, ela deu a vida ali pra salvar ele, que burra, que otária, deu a vida, nossa, morreu pra isso, entendeu? Então, sem querer, ela foi lá e fez uma proteção. Talvez pra ele seja essa visão que ele tenha. Talvez ela sabia, ela fez um sacrifício ali com a intenção mesmo de fazer com que uma proteção fosse criada muito forte ali pro Harry. Não sabemos. Oscar Torres perguntou: fala aí, bruxão, beleza? Beleza, e você? Gostaria que você me explicasse melhor como e por que o carro do Arthur Weasley foi parar na floresta e, de certa forma, criou vontade própria. Dito isso, ele continuou lá e voltou para casa. Cara, objetos enfeitiçados, eles podem apresentar comportamentos esquisitos, principalmente aquele carro do Sr. Weasley. Ele desenvolveu uma personalidade. Como? Não sei. Ele foi pra floresta, ele ficou lá e tá lá. Não sei se foi resgatado. Tá lá. Pelo menos não tem nenhuma menção dele ter sido resgatado. Bruninho perguntou: Caquinho, queria dar uma sugestão de quadro. Ah tá, beleza. É uma sugestão, não é uma pergunta. Lendo os livros de Harry Potter com o Caco. Em cada vídeo você narraria os eventos dos livros. Um livro por vídeo. Nossa, um livro por vídeo, beleza. Ia ficar bem grande, né? Um vídeo de 30 horas. E pra não ficar tão longo, você poderia fazer um resumo de cada capítulo.
Ah, tá bom. Poderia ser aqueles especiais de 1h30 de duração. Então, Bruninho, quando você mandou essa pergunta, provavelmente ainda não existiu Magia Ilustrada, que é o quadro onde eu leio Harry Potter e a Pedra Filosofal, inclusive ele tá aqui, ó, e tem as ilustrações que vão passando, as ilustrações próprias que vão passando, né, que foram feitas para esse quadro, que vão passando aí na tela dos acontecimentos. Inclusive, não abandonei, tá, Magia Ilustrada. Esse mês a intenção é que tenha pelo menos 2 episódios, beleza? Então, obrigado pela sugestão, mas já tá tendo aí, e galera, provavelmente o Magia Ilustrada do Pedra Filosofal vai ser o último. Vai ser... Não sei se eu vou conseguir continuar ele, tá? Bom, não sei. Não sei se eu vou conseguir continuar o quadro. O Pedra Filosofal eu vou finalizar, mas o quadro eu não sei se vou continuar. Golden Queen 2499. Sobre o erro das datas nos livros, acredito, não confirmei usando o calendário, que seja simplesmente porque a J.K. Rowling estava usando o calendário do ano que escreveu e não do ano em que se passou a história. O que faz sentido, já que era difícil ter acesso a calendários antigos na época. Pode ser, talvez, pode ser. Matheus Paludeto. Caco, me surgiu uma pergunta agora. Eu não sei se aparece em Criança Amaldiçoada, mas Hermione tinha um vira-tempo. É possível que ela ainda continue usando o vira-tempo para serviços do Ministério? Se sim, quantos anos ela já tem? Felicidades à sua família. Matheus, todos os vira-tempos foram destruídos na batalha do Departamento de Mistérios. A Hermione não continuou com ele. E sim, tem um vira-tempo em Criança Amaldiçoada, mas esse vira-tempo depois também acaba sendo confiscado. Ele causa várias confusões, mas não, ela não tem um vira-tempo para fazer as tarefas dela. Não tem. E chegamos na pergunta de número 50, metade, ó. Nossa, demorou 73 minutos de vídeo. Caco, no começo do 8º filme, vemos que o trio está com a varinha da Bellatrix, identificada pelo Olivaras. Quando o trio e o Grampo entram disfarçados no Gringotts, um duende pede pra ver a varinha pra se identificar. Por que a Hermione não apresentou a varinha no banco? Ora, porque eles sabiam que a varinha da Bellatrix havia sido roubada, e aquilo era uma armadilha justamente para eles mostrarem, olha, temos a varinha, viu, sou eu. Quando todos já tinham sido avisados, o banco estava dominado por bruxos, tinha funcionários bruxos ali, né? Uma coisa que os duendes não gostavam, por isso que muitos saíram, por isso que o Grampo saiu. Então assim, eles sabiam que aquela era uma impostora. Por isso que ela não mostra a varinha. E a nossa próxima pergunta é do Felipe Cócolo. Opa, Caco, tudo bom? Tive uma certa curiosidade, tudo bem, e você? Quando um nascido trouxa é chamado para ir para Hogwarts e tem que comprar seus materiais, eles têm que trocar seu dinheiro para algum dinheiro bruxo em Gringotts, certo? Certo. O que será que os duendes fazem com dinheiro trouxa? Cara, eles devem fazer alguma coisa pra rodar esse dinheiro, né? Pra fazer esse dinheiro voltar pros trouxas e pra que isso seja de alguma forma uma movimentação que gere lucro ali pro banco, alguma coisa do tipo. Como eles fazem isso, eu não sei. A próxima pergunta também é do Felipe Cócolo e ele falou: os duendes de Gringotts trocam dinheiro trouxa por dinheiro bruxo que é utilizado no mundo mágico, certo? Certo. O que eles fazem com dinheiro trouxa? Pode ignorar a outra pergunta que ficou meio sem sentido. Pô, não ficou não. Tá, é a mesma pergunta. Felipe Cócolo, por sua culpa agora vai ser um papo furado respondendo 99 perguntas. Você está feliz? Olha o que você fez comigo. Não, tá, eu entendi. Vão ser 2 perguntas diferentes aqui, tá? A primeira você perguntou que eles trocam, sim. Agora você afirmou que eles trocam e o que eles fazem com esse dinheiro. A resposta da anterior vale pra essa também. Andréa Fernanda. Seria possível o Dumbledore usar legilimência no Harry bebê pra saber o que aconteceu quando Voldemort ataca a família Potter? Eu acho muito complexo. Eu acho muito difícil acontecer isso. Porque a legilimência é nada mais do que visitar as camadas da mente, interpretar as coisas que aconteceram. Logo, se você entrar na mente de um bebê, você vai ver coisas, não coisas que um bebê viu, não é que fica gravado lá como o bebê viu, como se fosse uma fita cassete, uma gravação ali que gravou na mente do bebê. É o que o bebê interpreta. Então, o bebê, ele não tem noção do que tá acontecendo, ele não faz ideia do que aconteceu ali. Então, assim, não é que ele vai entrar e vai ver o que aconteceu exatamente, sabe? Não é assim que funciona a legilimência. A Andréa Fernanda mandou mais uma pergunta. Se a mãe do Sirius sabia do uso do Largo Grimmauld em Harry Potter 5 e 7, por que ela não contou pra ninguém se os quadros poderiam ir a outros lugares? Porque a casa estava sob feitiço Fidelius. Logo, ela não conseguiria falar pra ninguém. Nalu Vieira. Fala, Caco, beleza? Beleza, e você? O que aconteceria se a Petúnia se recusasse a ter o Harry morando em sua casa? O Dumbledore seguiria a sugestão da Minerva e cuidaria do menino, ele mesmo? Obrigada por manter o meu amor pelo universo bruxo sempre vivo. Amo seu trabalho, um beijo na família. Um beijo pra você, obrigado pelo carinho. Bom, o que aconteceria a gente não tem como dizer exatamente, né? Mas o Harry teria que
ficar com alguém. Alguém teria que cuidar dele. Não sei se vocês já viram, mas tem uns vídeos, eu nem acredito que eu vou falar sobre esses vídeos, porque são uns vídeos até meio bizarros, feito com inteligência artificial. Sabe aqueles vídeos feitos com inteligência artificial meio tosco? São esses. Que são uns what if de Harry Potter. Tipo, e se, né? E aí tem vários, tipo, e se o Harry fosse criado pelo Snape? E se o Harry fosse criado pela Minerva? E se o Harry fosse criado pelo Dumbledore? Pelos Weasley? Tem vários, assim. Esses dias eu me peguei assistindo, eu fiquei incríveis 40 minutos da minha vida vendo essa porcaria. E eu fiquei tipo assim, tá, até que é legal. Assim, pela coisa de e se, até que é legal imaginar, mas os vídeos são meio bizarros. Nalu Vieira também. Caco, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Me tira uma dúvida. Tiro. Por que o veneno de basilisco fortalecia a lâmina da espada de Gryffindor? Era só ele que tinha essa propriedade ou tinha outras coisas que poderiam fortalecê-la? Isso foi feito de propósito pelos duendes? Beijo pra família. Beijo pra você também. Não era só o veneno que fortalecia. A espada absorvia qualquer coisa que a fortalecesse. Absolutamente qualquer coisa. Isso é uma propriedade mágica de metais encantados por duendes. Então, assim, ela era fortalecida por qualquer coisa que a fortalecesse. A Nalu Vieira mandou mais uma, olha só. E aí, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Como o Slughorn alterou suas memórias? Ele usou um feitiço, uma poção pra isso? Ou isso é uma das possibilidades da oclumência? Como funciona? Um beijo pra você e sua bruxinha. Obrigado. Ele alterou com a própria mente dele. Ele não é um feitiço, não é uma poção nem nada. Não, assim, pelo menos não que a gente saiba, né? Mas é ele mesmo, pela vergonha e por querer esconder, moldou. Quantas vezes a gente não reescreve situações na nossa própria cabeça pra ser agradável a nós, ao nosso ego, da forma que a gente gostaria? Pode falar, todo mundo faz isso, não tem uma pessoa que não faça. É normal, comum, quer dizer, normal não, é comum. É mais comum do que parece, mas a gente às vezes tenta fugir das realidades, né? E a gente tenta moldar de alguma forma pra ficar mais atrativo. Principalmente quando são coisas que a gente acha injustas com a gente, né? Coisas do tipo assim. Enfim. Mas ele mudou por ele mesmo. E a Nalu mandou mais uma, prometo que é a última dela, que ela alugou o Papo Furado só pra ela aqui. Brincadeira, Nalu, valeu pelas perguntas. Ela falou, é possível um fantasma deixar de ser fantasma e seguir o além-vida? Pensei nisso quando você comentou que era possível desfazer um Horcrux com arrependimento genuíno. Amo o seu canal. Obrigado, Nalu. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas perguntas e desculpa as brincadeiras, tá? Não é possível um fantasma deixar de ser fantasma. É uma escolha sem volta. Ana Vieira. E aí, Caco, beleza? Beleza, e você? Assistindo um dos seus episódios do Papo Furado, vi você comentando que a cobra conjurada pelo Draco em Câmara Secreta era apenas uma imitação de uma serpente real. Se ela atacasse o Justino, ele sentiria os efeitos da peçonha ou seria uma mordida inofensiva? Beijos. Se é uma imitação, ela talvez pudesse atacar, mas acho que não surtiria o mesmo efeito que uma cobra real. Beleza? Mari Navais. Oi, Caco. Sou muito fã do canal. Obrigado pelo carinho. Uma dúvida meio boba, mas sempre tive. Os quadros no mundo mágico todos se mexem? E eles são sempre baseados em pessoas reais? Nesse sentido, a mulher gorda existiu de fato? Sabe-se algo sobre ela? Beijo na Raíssa e na Catarina. Beijo pra você também, querida. Sim, os quadros são baseados em pessoas reais. A mulher gorda provavelmente existiu em algum momento, mas não se sabe nada dela. Absolutamente nada. Os quadros, eles são pinturas de pessoas que recebem um feitiço que anima eles, que faz eles ficarem animados. E assim, se a pintura não receber esse feitiço, ela não vai se mexer, mas a maioria se mexe sim. Luiz Gustavo. E aí, Caco, beleza? Beleza, e você? Como vai a família? Vai bem, obrigado. Eu tenho uma dúvida. Quando alguém enfrenta os desafios da Pedra Filosofal, eles reaparecem? Porque o trio entra lá depois que o Quirrell já passou pelos desafios. Um abraço da Corvinal. Um grande abraço aos corvinos aí. E é uma pergunta muito, muito sensata. Bom, parece que em alguns casos sim e alguns não. E parece ser um pouco meio de conveniência ali da história, né? Porque assim, o Trasgo, ele já tá desacordado quando eles passam por ele, que é um dos desafios ali, e o Quirrell já tinha passado por lá, já tinha derrotado o Trasgo. Então ele tava desmaiado. Agora, os outros desafios, por exemplo, o xadrez, ele tá reorganizado. As chaves, elas estão ali, a chave que era pra abrir, ela tá de volta nas chaves, a vassoura tá ali. As poções também estão reorganizadas. Então, eu não sei, talvez se o Trasgo, por ser uma criatura viva, ele ficava ali desmaiado e acabou, e os outros se reorganizem. Provavelmente é isso que acontece. Midokai,
no jogo Hogwarts Legacy, eles tocam no conceito de magia ancestral, magia capaz de coisas que até então não temos respostas. Você acha que ela pode ter sido usada para criar basiliscos, penseira, os véus, para o mundo dos mortos ou e magias de tempo? Cara, pergunta interessante, sim, em Hogwarts Legacy a gente vê a magia ancestral, e assim, não tem como saber, não tem como eu te dar essa resposta. Pode ser que sim, pode ser que magia ancestral esteja envolvida, mas algumas coisas não. Viagem no tempo não, porque é um feitiço simples de volta à hora ali, que é um feitiço meio instável que foi controlado dentro da ampulhetinha ali, por isso que tem o vira-tempo. Agora, véu, penseira é muito poderosa mesmo. Basilisco não, o basilisco ele é criado a partir de um experimento bem simples, pra ser sincero, que é colocar uma rã pra chocar o ovo de uma galinha, ou um sapo pra chocar um ovo de uma galinha. Isso resulta num basilisco. Mas o véu, penseira e tal, não sei. A penseira acho que é a mais propícia, acho que é a que puxa mais, assim, sabe? Pra esse lance de magia ancestral. Mas não tem uma resposta oficial pra isso. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Gostaria... Ah, desculpa, nem falei o nome, né? Mila Mil. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Gostaria de saber quando foi lançado o feitiço Fidelius que protegia os Potter. Sempre acreditei que foi antes do Harry nascer, logo após a profecia. Porém, se foi isso mesmo, por que o Rabicho demorou mais de um ano pra entregar a localização ao Voldemort? Valeu. Cara, eu acho que foi antes do Harry nascer, foi logo que eles souberam ali sobre a profecia. Só que tem uma teoria, é que assim, infelizmente algumas coisas a gente tem que admitir, mesmo sendo fã, a J.K. Rowling era muito ruim, com o tempo. Com o tempo mesmo, com cálculos. Ela era muito ruim com isso, entende? Tipo assim, tem coisas que, por exemplo, o próprio Harry, o Voldemort mata os Potter, o Hagrid pega o Harry ali e passa, tipo, um dia inteiro e onde o Hagrid tava, entendeu? Tipo assim, são coisas que talvez possam ser corrigidas com a série ou explicadas, né? Mas a J.K. Rowling, ela tinha isso mesmo com data, cara, com esse problema com data, tanto que até alguns livros foram corrigidos, algumas coisas, tipo o aniversário de morte do Nick quase sem cabeça e tal, que na edição original do livro, na primeira publicada, tava em Pedra Filosofal, tava falando que ele não comia quase 400... Me dá uma pastilha, igual o Temer. Tá falando que ele não comia há quase 400 anos. E aí no livro seguinte ele tava fazendo 500 anos de aniversário de morte, sabe? Então assim, aí depois foi corrigido. No primeiro livro, as edições posteriores, eles arrumaram 500 anos. Então assim, ela era ruim de data. Então assim, não sei se esse é o caso, mas também pode ser que existe uma teoria muito interessante de que o Voldemort tava tentando conseguir a espada de Gryffindor pra transformar em Horcrux. E como ele não era um grifinório verdadeiro, né, ele era da Sonserina, a espada não se apresentaria a ele, ele precisou fazer com que verdadeiros grifinórios precisassem da espada, então ele levou um tempo pra isso. O Voldemort, ele era muito metódico, né, ele queria transformar, ele queria fazer, tanto que isso fala mesmo no livro, que o Dumbledore fala, ele só não conseguiu fazer a Horcrux com a espada de Gryffindor, e acredito que ele queria fazer com a sua morte, que era a morte significativa ali pra ele e tal, né, que é, o Dumbledore fala isso pro Harry. Então tem essa teoria. Não sei se é isso que realmente é, se ele demorou por causa disso, ou se foi aí um erro de data mesmo, de diferença de tempo aí que acabou passando. Eu prefiro escolher a da teoria, que é muito mais interessante. A DKKJ perguntou: Olá, Caco. Te assisto desde 2020. Obrigado. E iria me sentir muito honrado em ter pergunta respondida. Olha lá, chegou o momento. Enfim, se o Harry tivesse filho enquanto fosse um ofidioglota por causa do pedaço da alma de Voldemort, seria possível o filho dele ser um ofidioglota? Eu acredito que não, tá? Sinceramente, eu acredito que não. Porque o Harry era ofidioglota justamente porque parte da alma do Voldemort vivia dentro dele. Eu não acredito que isso era parte... Assim, isso não era parte do Harry. Então não teria por que ele passar isso adiante, sabe? Então eu acho que mesmo se ele tivesse ainda a parte do Voldemort dentro dele, acredito que não aconteceria. Emanuele, se o Harry deixasse a memória do Voldemort matar ele na Câmara Secreta, teria se libertado da alma do Voldemort? Sim, se o Harry morresse, sim, a Horcrux nele seria destruída. Se essa for a sua pergunta, sim. AG Rodrigues. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, AG Rodrigues. A pergunta é, não seria perigoso a aula prática do bicho papão, já que ele poderia se transformar em uma criatura das trevas, como o basilisco, caso alguém tivesse medo e provocar a morte de sua vítima? Data da pergunta, ele colocou aqui, ó, abre parênteses, data da pergunta, 6 de outubro de 2024. Feliz 2026, carinhas sorridentes, eu não tô brincando, essa é a pergunta.
A G Rodrigues já sabe como funciona o Papo Furado, sabe que é demorado, sabe que leva tempo. E feliz 2026 pra você, a G Rodrigues. Seguinte, cara, perigoso, eu acho que não é. Sabe por quê? O bicho-papão, ele tem algumas propriedades da criatura do que ele se transforma, mas limitada. Eu acho que não é full ali, sabe? Não é, nossa, completamente, vai virar um basilisco ali, sabe? E vai ter todas as propriedades. Eu acho que tem uma certa propriedade mais leve, sabe? Porque, tipo, o Harry sente lá os dementadores de bicho-papão, né? Quando ele tá praticando, ele sente, né? Ele desmaia e tal. Mas não, acho que aquele dementador bicho-papão não poderia sugar a alma do Harry de fato, sabe? Bela 1991, olá Caco. Nossa, ela fez a pergunta em 1991, hein? Olá Caco, tudo bem e você? Um beijo para a família. Outro beijo para você e para sua família também. Caco, o Harry viu sua mãe morrer. Minha? Tô brincando. O Harry viu sua mãe morrer quando bebê e ele já tinha 1 ano de idade. Não era pra ver testralhos desde sempre? Porque só depois do Cedric, um beijo. Ver testralhos não é simplesmente só ver a pessoa morrer. Tem um processo de entendimento e criança nenhuma lembra do que ela viu com 1 ano de idade. Não é simplesmente assim, tá? Ele tinha 1 ano e 3 meses. Criança nenhuma lembra do que viu há 1 ano e 3 meses, do que vivenciou há 1 ano e 3 meses, né? Não desse jeito. Então, não era pra ele ver. Não era mesmo. Não faria sentido se ele visse. Beijo. Lorde Hades. Ai, meu Deus, não me leve para o submundo. Opa, Caco, beleza? Beleza, e você? Por que bruxos capturados por trouxas simplesmente não desaparatavam? O Nick e o Frei Gorducho, por exemplo. Porque eles não desaparataram. Lembro que em Relíquias da Morte, Harry tem essa dúvida de que se é possível desaparatar sem varinha. Cara, é o seguinte, a caça às bruxas, ela afetou muitos bruxos medíocres, tá? Muitos bruxos medíocres. Bruxos que sem varinha não conseguiam fazer nada. E que com varinha, às vezes, também, tipo, é o caso do Nick quase sem cabeça. Pô, ele errou um feitiço de consertar os dentes, entendeu? Então, assim, como que ele ia escapar, sabe? Sem varinha. Então, vai muito da capacidade do próprio bruxo. Então, assim, alguns bruxos foram mesmo mortos porque eram medíocres, mas outros, como, por exemplo, Lisette Lapin, fugiu, se transformou em animago e, ó, meteu o pé quando foi capturado. Renan Cavalcante. Opa, Caco, parabéns pela filha, que ela tenha muita saúde, obrigado. Minha pergunta é, eu sempre tive curiosidade de saber o que significa a expressão pelas barbas de Merlin. Se puder me explicar, agradeço. Cara, assim, um significado é porque Merlin é uma figura de muito poder, né? Acredita-se que ele foi um dos bruxos mais poderosos de todos os tempos, e aí eles usam essa expressão, assim, sabe? Ó, é um equivalente, vamos colocar que é um equivalente ao, tipo, oh, meu Deus, sabe? Tipo, pelo amor de Deus. O Merlin, ele era tão poderoso, era conhecido como o príncipe dos magos, né, no universo de Harry Potter. Ele é tão poderoso que ele se tornou uma figura quase mítica, assim, sabe? Quase não, se tornou uma figura mítica. E pelas barbas de Merlin. Merlin tinha as barbas longas, né? Ele é sempre retratado com essas barbas longas, e na época em que Merlin, supostamente a época que Merlin viveu, a barba longa era um sinal de sabedoria, né? Então, tipo assim, ó, pelas barbas de Merlin, sabe? É uma coisa assim, as barbas de Merlin, a barba de Merlin longa, ela representava uma sabedoria, representava uma coisa meio assim, vamos colocar entre muitas aspas, sagrada, sabe? Então, tipo assim, nossa, pelas barbas de Merlin, é tipo, nossa, pelo saber de Merlin, pela sabedoria de Merlin. É meio que isso, sabe? Cassiano perguntou, e aí, Caco, beleza? Beleza, e você? Você não acha meio incoerente o Dumbledore nunca ter perguntado ao Harry como exatamente ele destruiu o diário, já que ele estava com dificuldades em destruir o anel? Ele deveria ter imaginado que o que destruiu o diário também destruiria o anel. Ora, não sei se é incoerente, porque o Dumbledore sabia que a presa do basilisco tinha destruído o anel. Ele sabia. Agora, ele não teve dificuldade pra destruir o anel, não que eu lembre, ele não teve dificuldade. Ele chegou lá no escritório dele, depois de pegar o anel, ele tava com a mão zoada, que ele colocou, beleza. Ele tenta alguma coisa, mas depois ele vai e dá com a espada, porque ele raciocina, tipo assim, vou usar a espada porque o Harry matou o basilisco com ela, então tem veneno aqui, vou usar, entendeu? Então, sei lá, não sei se foi tão incoerente assim. Ale Weasley. Olá, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Se um grupo de alunos menores de idade de uma mesma casa prendessem um colega dentro do quarto e ele quase fosse de Americanas, qual seria o protocolo? O Ministério da Magia seria obrigado a intervir ou é só o diretor mesmo? Cara, eles seriam expulsos, provavelmente, né? Eles seriam expulsos, mas assim, o diretor, ele tem a completa autoridade pra poder lidar com isso, mas se fosse um caso de crime, né, tipo, se acontecesse crime, aí o Ministério da Magia, as autoridades competentes entrariam na questão. Rafael Amaral, meus cumprimentos, bruxo Caco, tudo bem?
tudo bem, e você? Você já reparou que o estilo do cabelo da Vicência Santos é parecido com o da Morgana de Castelo Rá-Tim-Bum? E nos parâmetros de Harry Potter, você acha que Morgana e Victor são mais poderosos que McGonagall e Dumbledore? Cara, eu amo a ideia de que o Dr. Victor é muito amigo do Dumbledore. Tipo assim, pra mim isso é muito real. Pra mim eles são grandes amigos e o Dr. Victor é tão poderoso quanto o Dumbledore e é genial pra caramba porque ele é um grande inventor. E verdade, o cabelo da Vicência lembra bastante o da Morgana, né? Meio de pé assim. Muito legal a observação. Mas assim, não acho que um seja mais poderoso que o outro. Eu acho que eles são ali no mesmo nível. Gabigol do Front. Tá maluco? Ó, Gabigol do Front. Boa noite, Caco. Boa noite, tudo bem? As Horcruxes de Voldemort são destruídas por veneno e fogo maldito, sendo que a espada só funciona porque contém o veneno. Isto levanta a questão: as formas de destruir um Horcrux estão ligadas ao seu criador? Se Harry fizesse uma, seria destruída de outra forma? Não, as Horcruxes, elas são destruídas por formas independente do criador. Elas são destruídas pelo fogo maldito, por veneno de basilisco, independente mesmo do criador, beleza? Cid Limas, 195. Oi, Caco, beleza? Beleza. Horcrux prendem o bruxo que criou a vida por meio de objeto. Mas no caso de uma vida como Harry, a parte da alma impediria de morrer de causa natural, como velhice, prendendo ele à vida também? Se não, essa parte morreria junto ou se desprenderia no momento da morte de alguma forma? Cara, eu não tenho como responder essa pergunta. Simplesmente não tenho, tá? Não existe nenhuma resposta sobre ela que só... A única pessoa que poderia responder sobre ela é a J.K. Rowling. E eu nem me atreveria a tentar responder uma coisa dessa. Assim, simplesmente não tem como saber. Primeiro assim, o Harry, ele foi preso à vida pelo Voldemort, né? Usando a proteção do sangue da Lilian ali, ele usando o sangue do Harry, ele é preso à vida. Então, se o Harry estava preso à vida e enquanto o Voldemort vivesse, ele também viveria nesse caso, então assim, a gente entende que nada seria capaz de destruí-los, certo? De matá-los, enquanto um ou outro vivesse. Agora, se a alma não fosse destruída, agora falando só de Horcrux, se a alma não fosse destruído, se a pessoa morresse de velhice, não dá pra saber. Não dá pra saber se um bruxo, nesse caso, morreria de velhice, sabe? Não tem como, cara. Não tem como. Porque, assim, o que eu imagino, tá? Eu vou falar o que eu imagino. A velhice, ela é inevitável. A não ser que ele tomasse Elixir da vida, tá ligado? A Horcrux, ela não impede do corpo físico morrer. Ela impede da alma seguir o próximo estágio da vida. Tanto que o corpo do Voldemort é destruído e ele morre, certo? Então ali ele morreu, ele teve sua queda e foi impedido de morrer. Mas o corpo foi destruído. A deteriorização do corpo é uma coisa imparável, né? A não ser que ele tomasse Elixir da vida, não era o caso, ele não tinha. Então, se ele ficasse velho e morresse, o corpo não aguentasse mais, eu acredito que ele poderia morrer, sabe? Mas isso é uma coisa que eu tô divagando aqui acreditando. Não é uma resposta oficial que eu tô te dando, beleza? Nem posso dar essa resposta. Mas me diz aí, o que vocês acham? Gabriel Moraes, grande Kaique Cardassi, bom, e você? Tirar a barba é libertador, né? Eu sei. Mas não dá pra ficar sem ela. Como é visto as viagens espaciais e coisas desse gênero de visitar outros planetas no mundo bruxo. Fica com Deus, abraço, sucesso. Valeu, meu querido, abraço. Tirar a barba às vezes dá um alívio mesmo. E nessa época que as perguntas foram feitas, eu tinha feito a barba. Cara, não tem nenhuma menção, nada à viagem espacial por bruxos, assim. É uma coisa que eles provavelmente devem ignorar completamente. Assim, a única coisa que a gente sabe dos planetas é a influência que eles têm na magia dos astros, astronomia ali, a influência que eles têm na magia na vida dos bruxos. Nada além disso. Então não sei. Calion! E aí, Caco? E aí, beleza? Tô lendo Enigma do Príncipe. Ih, já acabou faz tempo, então, nessa altura aqui. Cheguei no capítulo do voto perpétuo. Quando você leu pela primeira vez, achou que o Snape só tava cumprindo seu papel de espião ou que era realmente um comensal? E qual a sua reação quando leu pela primeira vez sobre a morte do Dumbledore? Cara, pra mim ele tava total de espião ali. Eu falei, não, o Snape, hein, mano? Snape, safadinho, pegando todas as informações pra levar pro Dumbledore. E aí, quando ele chegou a parte que o Dumbledore morre, eu fiquei simplesmente, tipo, não pode ser. Eu fiquei devastado, meu amigo. Eu lia e relia aquilo 1 milhão de vezes, eu não acreditava. Eu lembro da sensação até hoje, tipo, quando eu li, eu senti... Sabe quando você faz alguma merda e tua mãe te pega na mentira, assim? Que você sente sua energia do corpo sair, você sente o rosto quente e parece que você foi esvaziado? Foi essa sensação que eu tive. Parece que você foi esvaziado, assim, sabe? Essa foi a sensação. SBRSK. Irmão, nunca mais tire sua barba, faz favor. Um abraço. Bom, não é bem uma pergunta, mas obrigado pelo conselho. Thaís Bess Bate.
Como Gui Weasley e Fleur se conheceram? O Gui foi durante o torneio Tribruxo lá em Hogwarts. A Fleur era participante e eles se conheceram quando as famílias foram lá, né? Porque tinham, antes da última tarefa, as famílias dos competidores iam pra passar um tempo lá com eles. Aí, no caso do Harry, como ele não tem os pais, foi a senhora Weasley com o Gui. E aí o Gui conheceu a Fleur e aí tchururu, foi assim. Ana Vieira. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? A gente sabe que muitos bruxos criaram suas próprias capas de invisibilidade. Correto. Ainda que elas não fossem tão poderosas quanto a verdadeira. E quanto à Pedra da Ressurreição e a Varinha das Varinhas? Algum outro bruxo chegou a tentar recriá-las? Beijo. A Varinha das Varinhas, sim, o próprio Gregorovitch tentou replicá-las. Agora, a Pedra da Ressurreição, não sei, não tem nenhum indício, mas também acho que não é impossível de terem tentado recriar de alguma forma. Ana Vieira mandou mais uma. E aí, Caco, beleza? Eu sempre gostei dos testralhos e amei seu vídeo sobre a ligação deles com as Relíquias da Morte. Obrigado. Mas me veio uma dúvida. De onde vem a ligação dos testralhos com a morte? Beijo pra família. Cara, eu acho que principalmente o fato das pessoas que só viram a morte verem os testralhos, né? Que só sentiram a morte de alguém, que viram presencialmente e que sentiram, entenderam o luto ali. Eu acho que principalmente disso. Agora, a ligação exata, eu não saberia te dizer, cara. Não saberia te dizer. Tem coisas que não tem explicação. E é simplesmente assim. Ana Vieira mandou mais uma. Oi, Caco, beleza? Beleza. As maldições imperdoáveis só são imperdoáveis no Reino Unido? Assistindo a um vídeo que você fez sobre quem criou a maldição Cruciatus, me gerou essa dúvida. Amo seu canal. Obrigado por manter o meu amor ao mundo bruxo sempre vivo. Obrigado, Aninha. Obrigado pela pergunta, obrigado pelo carinho. Não, eu acho que as maldições imperdoáveis, elas devem ser imperdoáveis em todos os lugares do mundo. Bom, pelo menos é uma coisa muito governamental, assim, né? Muito de cada país. Se tiver algum país que libera, não sei te dizer, mas eu sei que no Reino Unido elas foram proibidas em 1717. A Ana Vieira mandou mais uma. Fala, Caco, beleza? Beleza. Eu estava aqui relendo Harry Potter e o Cálice de Fogo e acabei ficando com uma dúvida. O que aconteceria se um aluno selecionado pelo Cálice dissesse não participar do torneio? Será que isso já aconteceu? Sua bruxinha é uma fofa. Parabéns. Obrigadão pelo carinho. Eu já disse, eu uma vez tive um pensamento sobre isso, já até compartilhei aqui em alguns casos, em vídeos, que é o seguinte. Eu acho que se a pessoa colocou o nome no Cálice e não quiser ir, aí não tem o que fazer, ela vai, sei lá. Não acho que ela morra, que aconteça qualquer coisa do tipo, mas é um contrato que ela não pode quebrar, né? Um ato contratual mágico que ela não pode quebrar. O que acontece, eu não sei. Mas, se no caso do Harry, eu sempre vejo como assim, o Harry, ele poderia não participar, porque não foi ele que escreveu o nome dele. Se o Ministério da Magia fosse, assim, agir de forma correta, o Harry não participaria. Por quê? Ele participa porque quem era o chefe do departamento era o Bartol Crouch Sr., né? E ele tava sob a maldição Impérios, do Rabicho e do Voldemort. Então, lógico que ele vai falar que o Harry não tinha escolha, que ele teria que participar. Mas eu vejo como o Harry, se fosse um lugar sério, se fosse, assim, uma organização, Ministério da Magia fosse uma organização séria, ele não teria que participar, porque ele não colocou o nome dele, entendeu? Então, assim, não sei. Lori Cayenner perguntou: Oi, Caco, tudo bem? Tô bem, e você? Tenho um pedido e uma pergunta. O pedido é que você nos mostrasse no livro em inglês se a cobra no primeiro livro fala mesmo veio do Brasil. Ok. E a segunda é, se o Dumbledore sabe ler, entre aspas, mentes, por que ele não detectou logo que o Moody era falso, já que a pessoa continua com seus próprios pensamentos? Não é assim, né? O Bartol Crouch era um exímio oclumente também. O oclumente, ele blindamente ali faz a pessoa ver o que ela quer, né? Que ela veja. Então, assim, primeiro que o Dumbledore confiava, ele não via motivo pra desconfiar do Moody ali, realmente não via, porque o falso Moody, o Bartol Crouch Jr., ele fazia exatamente como o Moody fazia. Ele só percebe que é o falso, que não era o Moody de verdade, quando ele dá uma ordem pro Moody seguir, que era ficar com o Harry ali, e o falso Moody sai com ele de perto. Aí ele fala, o verdadeiro Moody nunca faria isso, entendeu? De resto, ele não tinha por que desconfiar. Agora, deixa eu pegar o livro aqui pra mostrar, peraí. Vamos pegar um dos primeirões aqui, hein? Vamos lá. Essa edição aqui é de 1998. Sim, ó, tá escrito aqui. O capítulo 3 aqui, ó. The Letters from No One. The Escape of the Brazilian Boa Constrictor earned Harry his longest ever punishment. Então, sim, Brazilian Boa Constrictor. Vamos ver aqui na placa. Aqui já confirma, né? Mas vamos lá. The snake nodded vigorously. The snake jabbed... Tá, Boa Constrictor Brasil.
É isso mesmo. Aqui. Boa Constrictor Brasil. Dá pra ver aí? Focou? Aqui, na segunda linha. Boa Constrictor Brasil. Próxima pergunta é de Vini XS Snape. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu estou bem também, que bom. Sou muito seu fã, acompanho você desde os seus primeiros vídeos há 8 anos atrás. Adoro o seu canal. Muito obrigado pelo carinho. Minha dúvida é, existe magia musical no mundo de Harry Potter? Dia 14 de dezembro é meu aniversário, dá parabéns pra mim. Parabéns pra você! Ó, dezembro foi agora aqui, né? Tudo bem que dezembro de 2024 faz 2 anos. Mas parabéns, um feliz aniversário pra você. Estou dando o seu parabéns por dezembro de 2024, de 2025 e agora o de 2026. Estou adiantado, beleza? Meus parabéns, espero que seu dia seja mágico e que você realize todos os seus objetivos, os seus sonhos, beleza? Magia musical. Bom, o Dumbledore fala que a música é uma das magias mais bonitas que eles fazem em Hogwarts, né? Então ela deve ter uma magia própria ali, mas não sei te dizer qual. João Pedro, oi Caco, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Queria saber por que todo mundo tem medo da Casa dos Gritos ser mal assombrada se em Hogwarts todos convivem tranquilamente com fantasmas. Mano, já ouviu aquela coisa de quem conta um conto aumenta um ponto? Então, as pessoas não sabiam o que tinha lá. Principalmente o não saber o que tinha é que assustavam elas. Não o fato de ser só mal assombrado, porque fantasma era de menos assim, mas podia ter outras coisas, sabe? Então as pessoas não sabiam o que tinham, logo elas ficavam com medo. Gui Serra. Oi, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu queria saber como funciona o tabu. Tipo, o ministério decide que a palavra X ou ação Y é tabu, e aí cada vez que acontece ou falam o tabu, aparece um mapa e o ministério toma providência. Abraços pra você e pra sua linda família. Obrigado, meu querido. Cara, como funciona exatamente, como é pra eles lá, eu não sei. Mas toda vez que uma palavra é transformada em tabu, é isso que acontece. É acionado um alerta ali e eles chegam exatamente onde foi falado. Agora, como isso aparece, como isso se mostra, eu não sei. A gente pode tentar usar de exemplo, de comparação, lá no Congresso Mágico dos Estados Unidos, quando tem exposição de magia e tem aquele relógio que marca, né, e mostra um rastro ali da magia num mapa. Talvez seja alguma coisa assim nesse sentido. Bruno Colley, olha ele aí de novo. Oi, Caco, tudo bom? Bom, e você? Caco, o bolso dos bruxos são enfeitiçados pelo feitiço indetectável de extensão? Como o Harry guarda a capa de invisibilidade no bolso? Esse negócio do Harry guardar a capa de invisibilidade no bolso, o bolso dele é bem largo mesmo. Deve ter um feiticinho ali que nunca é mencionado, porque a capa é gigante, né? Ele põe no bolso, cara, então deve ter. Não que é mencionado, né? Mas assim, podemos presumir. Misty, olha a Misty aí. E aí, Caco, beleza? Beleza, adoro seu canal e sua filha é uma bruxinha muito fofa. Obrigado. Não tenho nenhuma dúvida da história, só queria saber qual é seu personagem favorito. Obrigado por ter mandado aqui no Papo Furado. Meu personagem favorito, assim, o primeirão de todos é o Sirius Black, mas o segundo é o Dumbledore. Gosto muito do Dumbledore. Racis perguntou: fala, Caco, tudo jóia? Tudo jóia, e você? Cara, queria muito saber se seria possível o Voldemort retornar mais de uma vez ao mesmo tempo, mas por modos diferentes, por exemplo, pelo diário e pelo corpo rudimentar. Eu acho difícil, cara, eu acho que não. Eu acho que não daria, não. Eu acho muito difícil isso. Porque pelo diário eu sempre imagino que ele iria voltar e aí a alma dele principal iria se fundir com a parte principal de alguma forma, sabe? Então é isso. Eu acho que não daria pra ser duas ao mesmo tempo. André! Olá, Caco, como vai? Vou bem, e você? O bicho-papão sempre se transformará na mesma coisa para a mesma pessoa a vida inteira? Ou ela muda de forma conforme a pessoa muda? Eu, por exemplo, aos 13 anos tinha medo da morte. Aliás, foi Harry Potter que me fez perder este medo. Hoje meu medo é ficar pobre. Sim, cara, o bicho-papão muda. Se o medo muda, o bicho-papão também vai mudar. Marota perguntou: fala aí, Caco, belê? Belê, e você? Tenho muitas dúvidas sobre o diário, então vou metralhar. Se ele era uma lembrança, como tinha informações atualizadas? Sabia quem era o Harry e o que tinha acontecido? Como Voldemort ia retornar através dele? E como matar a Gina resultaria no retorno dele? Tá, vamos lá. Primeiro, ele não tinha informações atualizadas por conta própria. A Gina escrevia no diário, assim o Tom Riddle no diário ficava sabendo das coisas. Isso é explicado no livro mesmo. Como Voldemort ia retornar através dele? Usando a energia vital da Gina. Enquanto ela enfraquecia, ele ficava mais forte. Como matar a Gina resultaria no retorno dele? Exatamente assim. Ele ia retornar desse jeito, ele ia sugar a força vital e a Gina ia morrer.
E aí a força vital ia passar pro Voldemort. Galera, desculpa se eu pareço cansado enquanto eu faço as perguntas, mas é que eu realmente estou, porque são 100 perguntas e eu estou dando o meu máximo para finalizar este episódio. Nós estamos na pergunta 93 do Guilherme. Oi, Caco. Oi, tenho uma dúvida sobre a poção polissuco. Se pegar um fio de cabelo de uma pessoa e passar alguns anos, quando fizer a poção, eu me transformaria na aparência do bruxo quando eu peguei o cabelo ou na sua aparência atual? Eu acredito que na aparência que o bruxo tinha quando você pegou o cabelo. Por esse motivo, o Bartol Crouch Jr. deveria manter o Alastor Moody verdadeiro ali pra ele ir se transformando na forma atual dele, sabe? E também acho que é essencial manter a pessoa viva pra transformar com a poção polissuco. Beleza? Marota mandou outra. Fala, Caco, beleza de novo? Beleza de novo, e você? Qual a utilidade da taça de Helga Hufflepuff e do colar de Slytherin, já que o diadema potencializava a inteligência e a espada se apresentava no momento de necessidade? Para a taça eu imagino algo como beber nela te deixar saciado. Tem algo oficial sobre isso? Não tem nada oficial sobre os poderes da taça, só que ela tem inúmeros poderes, mas são desconhecidos. Eu acredito que tem alguma coisa a ver com cura, talvez, algum poder de cura. Mas o medalhão, eu acredito que o poder dele tenha a ver com... Na realidade, eu não acho que o medalhão tivesse algum grande poder. Eu acho que ele era mais uma forma do Slytherin manter a linhagem da família, tipo assim, só a família poderia reconhecer, abrir o medalhão com ofidioglossia e tal, e eu tinha até a teoria que dentro tinha um mapa da Câmara Secreta, instruções da Câmara Secreta, isso é teoria, tá? Não é oficial. Beleza? Wanderson Mosquito. Fala, Caco, beleza? Eu tô bem também. Beleza, mano. Eu vejo todos os seus vídeos. Brigadão, viu? Minha dúvida é, se Harry Potter é o sucesso que é porque a J.K. não escreveu um novo livro depois de Relíquias da Morte, ela já deu uma explicação? Um abraço pra você e pra família. Cara, assim, dinheiro ela não precisava, né? Então ela queria escrever outras coisas. Tanto que ela foi escrever aquela série policial lá do Cormoran Strike. Então Harry Potter é um universo estabelecido e tal. Não sei se ela não quis continuar por não querer estragar o que já estava feito e concluído tão bem, sabe? Não sei. John Montes. Olá, Caco, tudo bem? Tudo bem, e você? O que você acha das mudanças que os filmes fizeram com alguns personagens, como por exemplo, o Dumbledore ser mais enérgico, o Snape ser menos mesquinho, pois nos livros ele é desprezível. Você acha que isso agrega algo no universo de Harry Potter? Cara, eu particularmente não gosto muito de mudança de personalidade dos personagens. Eu acho que a essência dos personagens ela deve ser mantida, mas algumas mudanças ali serviram como forma narrativa de o Snape, por exemplo. Pô, ele não ia ter o impacto que tem na redenção dele ali se ele fosse o grande desgracento que ele é nos livros, sabe? Então eles até deram uma romantizada mais nele. O Dumbledore, ele precisava passar uma vibe mais poderoso, então em alguns momentos eles mudaram algumas coisas nele, tipo a energia dele, sabe? Eu prefiro que seja como é no livro, sempre vou preferir como é o que seja no livro, sabe? Eu entendo mudanças, eu não sou do time de pessoas que acham que, nossa, as mudanças estragam, porque a história do livro sempre vai estar ali, sempre vai ser original. Eu tento sempre entender as mudanças ao máximo e ver como elas agregam naquele formato, mas eu sempre prefiro a original mesmo. Nescau, fala, Caco, na paz, e você? Pensei em uma teoria sobre o porquê da varinha do Harry ter sido consertada, apesar de Olivaras achar impossível. E se tiver relação com a cauda da Fênix, um animal que tem capacidade de reviver das cinzas? Parabéns pelo trabalho e pela filhinha. Grande abraço. É uma boa teoria, eu acho, mas eu acho que não tem muito a ver não. Ela tem mais a ver mesmo com o fato da varinha das varinhas ter sido utilizada e ser uma coisa bem poderosa ali. 98, Gabi Fritz. E aí, Caco, beleza? Beleza, e você? Vendo os papos furados, percebo que muitas dúvidas não podem ser respondidas por falta de informação disponível sobre os assuntos. Com certeza. Se você pudesse fazer uma pergunta sobre cada livro e uma sobre o universo bruxo em geral, o que perguntaria pra J.K. Rowling? Nossa, que difícil, meu Deus. Uma pergunta sobre cada livro eu não vou ter como listar agora na minha cabeça. Não mesmo. Mas uma pergunta que eu tenho certeza que eu faria assim, absoluta é o processo para se criar Horcrux. O processo para se criar Horcrux com certeza eu faria. Outra que eu faria, por que os Potter não aparataram ali na noite do Voldemort? Se aparatar com um bebê tem alguma influência ali, sabe? Eu acho que eu faria isso, essa pergunta. Deixa eu ver o que mais eu perguntaria. De cabeça eu não vou lembrar. Mas assim, se tem uma pergunta que é certa, é a da Horcrux. João Pedro, Caco, a melhor maneira de se proteger não seria se dois bruxos fizerem Horcrux um no outro? Assim teria a resistência de uma Horcrux que só pode ser destruída
por fogo maldito ou veneno de basilisco. E os Horcrux seriam bruxos, que poderiam se defender caso tentasse destruir. Não acho que seria ideal, porque um bruxo, ele pode ser morto. Assim que o bruxo fosse morto, tipo assim, a Horcrux seria destruída. Mesmo que a alma dele não seguisse pro além-vida, a Horcrux seria destruída, como a gente viu acontecer com o Harry. Eu sei que a pergunta dele pressupõe de que, por ser um Horcrux, ele não pode ser morto. O corpo pode ser destruído. A alma que não iria seguir em frente, mas a Horcrux naquele corpo seria destruída. Enfim. Daniel Nóbrega 13 com a sua última pergunta. Salve, Caco! Salve, mano. Sabe o que aconteceu com a Rita Skeeter quando Hermione se tornou ministra da magia? Outra dúvida que sempre tenho é quão útil é o retrato do Snape, visto que ele conviveu com ele mesmo vivo apenas alguns meses. Abraço pra você e sua família. Grande abraço pra você também. A Rita Skeeter, ela continuou ali sendo repórter do Profeta Diário, tanto que na Copa Mundial de Quadribol de 2014, ela está ali, né, na Copa fazendo a cobertura também junto com a Gina Weasley, que virou correspondente esportiva. Sobre o retrato do Snape, ele não teve muito tempo pra ficar com o Snape vivo, né? Mas somando que tem vários retratos de diretores ali, então não sei se faria tanta diferença, sabe? Encerramos o nosso papo furado. Meu Deus, eu tô muito cansado. Eu estou gravando essa parte 50 minutos. A primeira parte teve mais de 70 minutos. E eu falei no Instagram que eu faria um episódio de 500 perguntas. Mas só se esse episódio aqui passar de 500 mil likes. Eu sei que é impossível, então não vai acontecer. Obrigado pelo carinho, obrigado por ter assistido até aqui. Se sua pergunta apareceu e você ficou feliz, ótimo. Se sua pergunta não apareceu, fique tranquilo, porque ainda tem mais 245 perguntas pra eu responder. Que eu ainda não respondi, mas tem 2 episódios de Papo Furado de 100 perguntas prontos pra eu fazer. Daqui uns 4 ou 5 meses eu faço outro. E sua pergunta vai aparecer. Se você mandou sua pergunta e ela não apareceu de jeito nenhum, me manda um e-mail, me manda um direct, me manda um print da sua pergunta no e-mail que tá aqui na descrição, que eu vou falar assim, olha, sua pergunta tá selecionada, tá separada, um momento ela vai aparecer, beleza? Valeu, obrigado pelo carinho, obrigado por ter assistido até aqui, a gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.